Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Padel Podcast. Esse é o nosso terceiro episódio e hoje a gente tem um grande prazer de receber Pablo Lima, a lenda do Padel nacional. Pablo, obrigado por ter vindo aqui hoje, sei que a tua agenda é corrida. Se apresenta para quem ainda não te conhece. Bom, eu sou Pablo Lima, como tu disseste antes, sou gaúcho, natural de Porto Alegre, tenho 37 anos. Morei na Espanha durante 19 anos, ano passado eu voltei a morar no Brasil e agora estou residindo em Balneário Camboriú. Eu sou ex-jogador de pádel, até não muito recente, mas já faz quase um ano que eu sou ex-jogador de pádel e sou uma pessoa que trata de não fazer mal para ninguém. Pablo, me diz uma coisa, com que idade tu começou a jogar pádel? Eu comecei a jogar pádel quando eu tinha 9 anos. Você pode dizer que com 9 anos pela influência do pai, né? O pai leva o filho para jogar e tal. E aí eu comecei a jogar pádel e gostei muito, e então aí segui o baile. E onde que tu começou a jogar pádel? Em que cidade tu começou a jogar? Eu comecei a jogar pádel em Porto Alegre, que eu morava com meu pai, e o clube chamava Formiga, um clube que já não existe mais até. Um clube que era perto do Clube Teresópolis, então, de acompanhar e tal. Meu pai tinha uma turma, eu ficava batendo paredão, aí logo ele me botou a fazer aula, toda aquela história de que milhões de guris no pádel brasileiro começaram e no mundo, né? Então, mas foi em Porto Alegre no Clube Formiga. Tá. E aí, nesse clube, você tinha um professor específico ou era aquela coisa mais de brincadeira com as crianças? Assim, como é que tu começou a treinar, digamos, um pouco mais sério? Assim, tinha um professor específico? Tinha, eu fazia aula, acho que eu fazia aula, eram 2 vezes por semana, era o professor Evandro, era um cara muito bom, foi um professor muito bom, assim, ele era professor de tênis e também de pádel, e ele era muito bom, assim, na didática, de ensinar os golpes. Eu me lembro que eu estudava de tarde e meu pai ia trabalhar, e às vezes ele ia me pegar em casa, ele tinha era um Fuca, e ele tinha um cachorro, então íamos, ele, o cachorro e eu, e ele me buscar, depois ele me levava, então é uma etapa, assim, que eu tenho bastante carinho, porque ele me tratava muito bem e eu aprendi a jogar com ele, porque eu não sabia por intuição, e ele foi o que me ensinou os golpes. Tanto a esquerda, as 2 mãos, foi ele que me ensinou, que no pádel ninguém fazia. Como ele vinha do tênis, tinha essa cultura, que no tênis também se joga, né? Sim, no pádel naquela época era meio mal visto, entendeu? Então ele disse, não, cara, o negócio é fazer que o resultado dê certo. Se com as 2 mãos sai bem, não vai existir, nunca me esqueço que ele disse assim, não vai existir pessoa no mundo que te diga que tá errado. Se sair certo. Aí eu fiquei com essa frase na cabeça e comecei a jogar com as 2 mãos. E ficou um dos teus melhores golpes, né? Ao longo do tempo, né? Ficou um golpe bem característico, porque no pádel não existia muita gente. Existia outro jogador que era o Padovani, que fazia as 2 mãos, e acho que era eu. Então éramos nós dois. Então até que a gente depois jogou junto, e era mais curioso ainda. E me lembro que as pessoas diziam, por que tu bate com as 2 mãos, cara? Eu disse, não, aí eu contava a história do meu professor e dizia a mesma realidade. Cara, acho que se o resultado, tu vai bater com 1, 2, se o resultado sair bem, tá ok. E aí depois disso, com ele, tu começou nessa coisa mais de coisa infantil, mais de lúdico, de criança e tal, mas quando você começou, qual foi o período que tu começou a jogar mais sério, ou pelo menos treinar mais sério, já com adultos, ou teve essa época só de juvenil, assim? Tinha muita gente jogando no Brasil juvenil naquela época? Ou como é que era, assim, a estrutura? Tinha bastante juvenis, mas era a categoria 14 anos, né? Então eu tinha, imagina, 10, 11, quando eu comecei a jogar os torneios, então eu tomava sarrafo por tudo quanto é lado, era perdia 9-0, 9-0, ganhava muito poucos games e jogava também, misturava na 5ª categoria, porque os torneios que tinham criança era só torneio estadual e um que outro, então me acostumei sempre desde muito pequeno, por exemplo, dos 11 anos, a jogar com adultos. E acho que isso aí foi interessante, porque tu tem que ter uma madurez mental diferente, né? Então, desde muito cedo, a minha cabeça foi se moldando a amadurecer. Porque é diferente tu jogar com uma criança, até pela questão visual. Pô, tu olha uma criança de 11 anos ali, ele mede tanto. Tu olha um adulto, ele vai medir, vai ser bem maior que tu. Então, tu vai tendo outro tipo de percepção do jogo e tendo um amadurecimento mental muito, muito antes, né? Que eu acho que foi interessante. Foi sem querer, querendo, deu certo. Sim. E aí, depois, tu começou no juvenil. Qual que foi a tua primeira dupla, assim, a nível, digamos, de competitivo, que tu conseguiu alguma coisa, um título expressivo? Alguém do juvenil, assim, sei lá, sub-14, sub-15, sub-16? Quem que foi o teu parceiro, assim, que tu começou a se destacar? Eu acho que o primeiro torneio juvenil que eu joguei fora foi em Madrid. Eu tinha 12 anos, era meio um encontro, então foi algumas pessoas do Brasil, jogava um pessoal da Espanha, alguns da Argentina.
Eu joguei com um guri que chamava Matheus, cara. Eu tô ficando. Pode ver que eu tô velho mesmo, eu não me lembro nem o sobrenome dele. E aí depois comecei a jogar com o Gustavo Coelho, que é onde tinha aqueles mundiais, onde a gente jogava contra. Aí iam todos os países, né? Naquela época, México, Espanha, sim, Argentina, Uruguai, Chile, toda aquela galera jogava. É onde a gente começava mais ou menos a se enfrentar com o pessoal de fora, mas era uma vez por ano, uma vez cada 2 anos. Era bem esporádico mesmo. E ali na seleção brasileira, era com o Gustavo que tu conseguiu os teus primeiros títulos, assim? E quais foram os teus títulos mais, digamos, mais importantes com a seleção brasileira já ainda abaixo de 18 anos ali? Acho que foram os mundiais que nós jogávamos. A gente praticamente a gente ganhou, só teve um torneio em Melilla que a gente não ganhou, mas todos os mundiais a gente conseguiu ganhar, a gente ganhava dos países, então a gente foi ganhando há 14 anos, depois jogamos nas 16 e depois na 18, a gente teve todas as categorias. E esses títulos, assim, hoje, atualmente, pro público entender, contra quem vocês jogavam que ainda joga ou jogou em alto nível? Vocês enfrentavam quem, por exemplo, assim, para o pessoal contextualizar isso, assim? Cara, dos que jogam hoje, a maioria, muitos não seguiram jogando, ou jogaram um pouco o circuito e não progrediram. Meio que abandonaram, sim, então... Mas era contra pessoas fortes da Espanha, da Argentina? Era contra os melhores jogadores da Espanha e os melhores da Argentina. O da Espanha, da nossa época, não quiseram seguir a carreira, ou naquela transição ali, quando termina 18 anos, eles não quiseram dar o passo, ou tentaram e... Não conseguiram. Preferiram estudar, então não foi uma galera que logo seguiu, né? Mas eram muito bons jogadores, todos tinham uma condição, mas naquela época o pádel também não é o que é agora. Sim. Uma família espanhola, numa alta sociedade, de repente ser profissional de pádel ou estudar uma coisa garantida, o pessoal decidiu outros caminhos. Os argentinos se tentaram, moraram um tempo na Espanha, mas acho que os argentinos tiveram algum problema, de repente que tinha que ir para a Espanha e não sim, quiseram dar o passe para a Espanha. Entendi. Ou não quiseram se afastar do seu país, então naquele salto ali entram várias circunstâncias, né? Mas é legal pro público saber que era a força máxima daquela época, né? Porque hoje todo mundo contextualiza, né? Em que nível que a gente tá no pádel brasileiro? Pô, você, Júlio e essas pessoas que jogaram juvenil pegaram os melhores da época. Os melhores da época que existiam no mundo. Nós tínhamos os melhores do mundo representando o seu país e a gente jogava contra eles. Tinha países que eram mais fortes, países que eram menos fortes, mas eram os melhores do seu país naquela época. Legal. E aí tem, é claro, várias histórias sobre você, sobre a sua ida para a Espanha. Já são mais famosas essas histórias, né? Tem os cortes no canal do World Padel Tour, enfim, né? Algumas pessoas conhecem um pouco mais a fundo a história. A gente queria que tu detalhasse só um pouquinho assim pra gente. Como é que foi a ideia, como é que surgiu a ideia de você ir para a Espanha tentar, digamos, a carreira lá? Teve alguma coisa programada ou foi mais aleatório, assim? Aconteceu por acaso? Naquela época a gente via a Espanha assim, não era como hoje, né? Então, a gente sabia que existia um circuito na Espanha, que os caras eram muito bons, mas tu não via eles jogar nunca, porque não existia transmissão, a internet não era como hoje, então tu não via eles nunca, era um externo. Tu só sabia que os caras eram muito bons, eram geniais, mas tu não sabia o que eles faziam para ser geniais. Então, o primeiro contato que tu tinha com eles não é como agora. Tu olha os caras jogando e depois tu vai ver eles, como que tu tá mais familiarizado. Sim. Nessa época, o teu primeiro contato era como se tu visse um extraterrestre. Tu diz, cara, esse cara aí é o fulano de tal que falam. Pá, ele é bom mesmo, né? Olha só. E aí tu ficava meio... Entre que tu ficava admirado, deslumbrado, nos primeiros dias era uma loucura, né? E o primeiro contato que eu tive com ele foi quando eu joguei no Mundial de 2002 com o Marcelo Jardim. Cara, eu sabia que existia o Nerone, Reca, Augusto, todos aqueles caras, mas aí quando eu vi eles jogar, era uma loucura. E eu joguei com o Marcelo já era conhecido, os caras cumprimentavam ele, me cumprimentavam, era super, assim, né? Era fantástico. Então eu decidi, eu tinha 17 anos, e aí eu tava naquela, fico no Brasil, o que eu vou fazer? Aí eu fui jogar uns torneios com o Pablo Oliver. Na Espanha a gente jogou Bilbao, a Copa Julio Alegria naquela época, e um torneio em Madrid. E aí o Paulo começou, cara, não te animaria a vir e tal. Eu digo, pode ser uma boa para provar, depois eu vou provar o ano que vem, eu não tenho muito a perder, né? E aí a gente falou com o Pali Rovaletti, que era um representante de uma marca, da possibilidade de eu ir e tal. E aí ele disse, cara, nós tava vendo a final, acho. Ele disse, tu acha que um dia tu pode jogar com esses caras aí? Eu digo, não, eu acho que eu tenho uma possibilidade de jogar como eles. Se tu me disser agora, eu realmente estou anos-luz atrás deles, eles estão 3 ou 4 categorias na minha frente, isso é indiscutível, mas eu acho que eu tenho alguma possibilidade. Aí eles tá, eu vou te fazer uma oferta e tu decide se tu quer vir ou não.
Aí eu voltei pro Brasil, comecei a me inscrever com ele nos e-mails. Aí ele disse, cara, consegui um parceiro pra ti, que era o Léo Padovani, um clube pra tu dar aula e vou te pagar tanto. Se tu quiser vir, a proposta é essa. E tinha que ser professor pra ir, né? Naquela época, a maioria acho que 3 ou 4 duplas só não viviam só de jogar. O resto tudo dava aula. Todos os jogadores davam aula. Uns mais, uns menos, né? Aí cada caso era uma coisa. Aí eu digo, tá, vou encarar. Aí eu me lembro que ele deixou bem claro assim, falou comigo, assim, ó, tu vai vir, cara, aqui, beleza? Se tu não tiver nenhuma aula, o problema é teu. Eu não vou ser teu pai, eu não vou ser teu amigo. Tem que se virar. Tu vai te virar, eu não vou ficar... Sim, vou te ajudar dentro do que eu posso, mas eu não vou ser teu pai aqui, tu tem que te virar. Eu digo, não, tá tranquilo. Quanto a isso, relaxa, vambora. Aí eu fui em 2005, e fiquei o primeiro ano inteiro, fui final de fevereiro, fiquei até final de outubro. Aí os caras do clube quiseram, eu tava louco pra voltar já, começava o inverno, assim. Aí, longe não, da fica mais. família. Tava louco pra voltar. Aí, não, fica mais um mês, tem muita aula, não vai deixar mal. Eu digo, não, cara, o nosso acordo era até final de outubro. Eu não vou ficar nem um dia mais e nem um dia menos do que a gente comprometeu. Aí eu abri, não, porque realmente meu primeiro ano, cara, tenho muita vontade de voltar pro Brasil, passar um tempo lá. E aí eu voltei e passei as férias aqui. E aí me lembro que eu comprei a passagem e tal. E aí cara, acho que eu não vou voltar. Eu disse, não, acho que. Claro, depois de passar 3 meses no Brasil no verão, Claro. eu não queria voltar pra Espanha no inverno e ficar sozinho. Eu digo, não, acho que eu não sei se eu vou voltar. Aí um dia antes eu tava bem chateado, assim, que tinha que voltar e tal. Mas aí o meu pai me animou, não, que isso, volta, vai lá, se tu tenta, fica um tempo, vê se tu te adapta no início, se não te adaptar, tu volta, não tem problema nenhum. Aí eu fui. E os primeiros anos são duros, né? Mas aí eu fui, fiquei. Eu ia jogar com o Rob Gattinger também, era um projeto super bonito pra mim, né? Isso também pesou um pouco na minha volta. De repente, se eu tivesse um parceiro que não era tão legal ou que não me entusiasmasse tanto, de repente eu nem teria voltado. E pra gente contextualizar mais ainda, né? Nessa segunda, tu voltou, passou o verão aqui, retornou pra Espanha, já com um projeto com o Rob Gattinger, é isso? Já estava meio que agendado isso? No final do ano anterior, a gente fez um almoço e ele me convidou pra jogar. Aí eu digo, não, beleza, vamos encarar. E pra quem não sabe, o Rob Gattinger era um fenômeno da época, assim. Acho que ele tinha 39, 40 anos, mas ele tinha sido o número 1 durante muito tempo. Ele foi uma das duplas mais emblemáticas do padel, La Sagres e Gattinger, né? Então, quem buscar na internet vai ver. Então, pra mim, jogar com ele era uma super oportunidade, né? Eu não podia desperdiçar. Nós estávamos na mesma marca e pra mim me abriria muitas portas. E mais do que eu não pensava em abrir portas, era realmente de aprender muito dele, né? Ele me ensinou muita coisa. E aí eu tinha, vou aproveitar essa oportunidade e que bom que eu voltei. Mas de repente, se não fosse por ele, eu não teria voltado. E aí depois que tu começou a parceria com ele, ele te ensinou de certo algumas coisas, né? Tática, enfim, tu amadureceu com ele, já tinha experiência. E os resultados vieram a que ponto, assim? Já começamos a ganhar torneio juntos ou demorou para engrenar a dupla? Como é que foi a parceria com o Rob daí? Vocês ficaram quanto tempo juntos? A gente jogou 2 anos, nós jogamos 2 anos. O primeiro ano a gente foi realmente bem assim, a gente acho que terminou de dupla 5, a gente começou lá de dupla 10, por aí, e depois a gente terminou de dupla número 5. Nós chegamos a 2 finais, então, naquela época eu tinha 19 anos, então chegar a 2 finais era uma loucura. E nem imaginava chegar nas finais, imagina só. Antes eu era um jogador que fazia 16 avos e oitavas, e no outro ano eu consegui fazer finais, fizemos semifinais, então a gente começou a jogar muito bem. Acho que somado à experiência dele, com a minha vontade de aprender e o entusiasmo, foi uma dupla que foi legal. Aí no segundo ano a gente jogou, não foi tão bem assim. Acho que ele me pressionou no primeiro ano, como que ele não tinha muita expectativa, e depois ele começou a meter muita pressão e eu não aceitei muito, a gente começou a meio se desentender, e aí a gente jogou só 2 anos, mas foram 2 anos de muito, cara, um aprendizado assim avançado, porque imagina, ele tinha o dobro de idade que eu e... Já tinha sido o número 1, todas as experiências E dele. o currículo dele era 100 vezes melhor que eu, 1000 vezes melhor que o meu, então não tinha como eu não aprender dele. E foi muito legal, ele era um cara ele é bem divertido, assim, de estar, eu me diverti muito nos 2 anos. E aí você ficou com ele 2 anos, e logo após, o que aconteceu daí, lá na Espanha? Com que parceiro você... Aí depois eu tava incomodado com ele, assim, não queria seguir jogando com ele, porque ele incomodava muito. E aí eu joguei um tempo, comecei jogando com o Fernando Poggi, que não funcionou legal. E aí foi aquele ano eu joguei com o Marcelo Jardim. Foi o ano que eu comecei a jogar com o Marcelo, que foi a primeira dupla brasileira, assim, a jogar o circuito. E foi legal, cara. A gente conseguiu ganhar de todas as duplas.
a gente ganhou da dupla 1, 2, a gente era dupla 5 e ganhamos da 1, 2, 3, 4. E a gente fez bastante semifinais, foi legal. Conseguimos ganhar do Juan Martín Belaseguin, que praticamente não perdiam contra ninguém. Me lembro que uma semana a gente ganhou deles em Córdoba e teve um período e no seguinte torneio a gente vai jogar contra eles e a gente, no terceiro set, no tie-break, nós ia ganhando 6-1, cara, e perdemos 10-8. Acontece? Não sei se com nós aconteceu. Aconteceu mais? Mas a gente fez uma dupla legal, foi legal, assim, também aprendi muito dele, ele já era um jogador consolidado, muito melhor posicionado que eu, e foi super gratificante, e a gente criou uma relação que dura até hoje. Legal. Depois, quando eu morei em Bilbao, ele me treinou e tal, mas foi bom porque a gente criou uma relação legal, a gente se conhecia, mas não tinha relação, e o fato de jogar e de ser brasileiro, que éramos só nós dois, né, então foi legal. Uma coisa, voltando um passinho atrás, que é uma pergunta que eu gostaria de fazer, e eu tinha esquecido de contextualizar ela, assim, ó. Quando tu foi pra lá, Pablo, tu sofreu algum tipo de preconceito, assim, ou você acha que você foi bem aceito pelo povo espanhol, no sentido de ser brasileiro, porque só tinha argentino e espanhol, né, nos top, né, e aí você entrou rápido, né, 2, 3 anos, já estava brigando ali nas cabeças. Sim. Tu acha que foi sempre bem tratado, assim, é uma coisa que hoje um juvenil tem que pensar, porque o mundo está mais globalizado, ou não, ainda tem um pouquinho de restrição, às vezes com o estrangeiro, tu foi sempre bem tratado? Não, o brasileiro é muito bem quisto na Espanha, não é um país que eu nunca sofri assim um preconceito na Espanha. Claro que às vezes o cara de lá não te trata igual como se fosse, como ele dá a entender que tu não é de lá, mas tu não é de lá mesmo, então não dá pra nem tu querer fingir uma coisa que não é, né? Sim. Mas sempre fui muito bem tratado, é um país que, vivi 19 anos lá, o meu filho nasceu lá, eu tenho muito carinho por aquele país, e se qualquer juvenil que quiser ir, acho que não vai ser bem tratado também. E já dentro do circuito, na minha época, pelo menos, enquanto tu... Existe grupos, né, pelotões, enquanto tu não é ameaça pro primeiro pelotão, os segundos vão te tratar bem, tá tudo certo, vai ter uma relação mais harmônica, digamos. Quando tu começa a fazer sombra pros caras, eles não gostam. E é normal. E aí aquele tratamento que era tão amistoso deixa de ser. Ele não é hostil, sim, mas ele não é tão amistoso como no início. Mas isso é normal. Eles separam, né? Essa é uma coisa que eu sempre tentei evitar, porque eu não gostava. Então, cara, tratava o cara que era do meu pelotão, ou que fazia ameaça pra mim, bem, e o que não era da mesma maneira, porque eu realmente não achava que tinha necessidade. Entendi. E me parecia um comportamento feio que acontecia. E tratava sempre de não reproduzir. Aí, depois do Marcelo, veio o Mieres, é isso? Sim. E aí, com o Mieres, conta um pouquinho da história, assim, como que foi os teus anos com o Mieres, assim, o que vocês conquistaram, como é que era a relação entre vocês dois, como é que é o Mieres fora da quadra, assim, enfim. Aí, naquela época, existia 2 circuitos, o Padel Pro Tour e a Federação, e o Juan jogava a Federação. Todo mundo sabia que ele era um grande jogador, mas ele ia entrar no outro circuito praticamente não, ele ia entrar com 0 pontos. Perfeito. Então era difícil. Naquele ano eu tinha as opções de jogar com o Auguste, que o Auguste me disse, cara, tu quer jogar comigo? Eu digo, boa, e com o Mieres. Aí eu falei com o Auguste e falei pra ele assim, cara, nós vamos jogar, quer jogar comigo ano que vem ou não? Qual é a tua posição, né? Eu tô dependendo de um patrocinador. Aí eu me lembro que eu disse assim pra ele, cara, se o teu motivo para decidir é o patrocinador ou não, eu vou jogar com o Rony. Porque ou tu quer jogar comigo ou tu não quer jogar comigo, entendeu? Não tinha muito... Ele tava esperando uma resposta. Porque eu acho que ele se separava do parceiro e queria saber quem ia ficar com o patrocinador. Se eu me separo, eu fico, aí eu jogo contigo. Se eu me separo e perco, eu não quero jogar contigo. Aí eu disse pra ele, cara, é só uma questão que eu não quero esperar e decidi jogar com o Rony. Foi melhor pra mim, né? Boa escolha, né? E aí a gente começou a jogar, começamos de dupla número 10, e aí me lembro que a gente jogou o primeiro torneio, acho que era Granada, jogamos o primeiro jogo, ganhamos bem, e já nas oitavas a gente enfrentava o Juan Bela. Aí no primeiro set nós ganhamos 6-2, uma coisa, ganhamos fácil, assim, tranquilo, rindo da crise. E aí a gente perdeu nos 2 sets, aí depois nós estamos voltando no carro, e aí ele diz assim pra mim, vou te confessar uma coisa. Eu digo, deve ser o que eu vou te confessar também, eu disse pra ele. Aí ele disse assim, quando nós ganhamos o primeiro set, eu pensei assim, dizer ele, não me diz isso aqui vai ser tão fácil assim, dizer. Aí eu digo, cara, sabe que eu pensei a mesma coisa, e quando começou a encrespar o jogo, eu digo, não vai ser tão fácil assim. Vai ser duro. E aí a gente perdeu, beleza, mas a gente dava muito com humor, sim, como que nós mesmos dava risada da gente. E aí no segundo torneio, a gente foi campeão, que foi em Madrid. Contra quem? Aí nós jogamos, acho que as quartas nós jogamos contra
contra o Reca e o Auguste, que também eram... Era a dupla 13, eu acho, os caras... Então, e aí... Acho que ficou tarde o jogo, o Cristal ficou... Liso. E aí a gente teve que passar o jogo pro outro... E eu não... Acho que era 1-1, 15-30, acho que era eu sacando. E eu passei a noite inteira, e aí a gente conseguiu ganhar o jogo, e aí depois no vestiário ele disse assim, vou te falar uma coisa. Eu passei a noite inteira pensando que você ia perder aquele saque. Eu digo também, cara. E a gente, 15-30, 15-40, break pros caras. Assim, eu digo, cravado, mas a gente conseguiu dar a volta. E assim, no final a gente jogou contra o Juan e o Biela. Passou também, e na final era contra o Nerone e o Christian. E a gente ganhou 6-4, 6-0. E era uma coisa super, ninguém esperava. Digo, onde é que surgiu esses caras, né? Um que nem jogava o circuito e o outro que era... não tava baixo lá no nunca ranking, tinha ganho nada, consegui fazer isso aí. Aí a gente se posicionou no ranking e foi. Então a gente conseguiu, no primeiro ano, fazer um bom papel e ter ganho o segundo torneio, como que fez a gente acreditar mais em nós. Porque quando tu... É muito diferente ganhar um torneio, tu ir pro torneio com a possibilidade de saber que tu vai ganhar, que tu pode ganhar, não que tu vai ganhar, porque não tem como tu prever. Mas é outro ânimo. Tu sabe, eu sou um dos candidatos a ganhar, ou sou um dos candidatos a fazer um bom papel. É completamente diferente a mentalidade do que pode ganhar, do que o que... se ganhar vai ser por acaso, entendeu? E aí destravou o teu mental também, né, Paulo? Destrava o mental, como tu sabe, eu sou um dos candidatos. Eu do Bela já, depois do segundo ano. E os outros te veem como candidato de ganhar. Então, é bom e ruim. Primeiro porque eles entram mais atentos, mas eles também sabem que se eu não jogar bem, esse cara vai me ganhar. Então, como que tu começa a ser respeitado e começa a acreditar mais em ti. Então, é loucura, né? Porque é um torneio, é um jogo. Tu perder ou não perder, mas que muda toda a história da tua cabeça. Perfeito. Ganhar ou não ganhar um torneio. E aí tu ficou muitos anos com ele ali, dupla 2, né? No mundo, né? Aí vocês padronizaram dupla 2 só atrás do Bela e do Juan Martín, né? Sim. E que fizeram milhares de confrontos, né? Eu acho que vocês, cansaram de fazer as finais ali. O que mais impressionava nos confrontos, assim? A genialidade do Juan Martín, a consistência do Bela, o que era pior ali ou tudo era ruim, né? Enfim, qual que era a parte mais difícil de competir com eles? Tinha final de semana que só de entrar ele já era ruim, né? Cara, era difícil jogar contra eles. A mecânica de jogo deles era muito complicada. O Bela jogava muito na cruzada, muito lobby na cruzada. O Juan Martín começava a avançar na rede, então a quadra realmente ficava muito pequena. Porque o Bela tinha uma baixada de esquerda muito boa, então por ele tu não podia entrar. Se tu entrasse no meio, ele dava um lobby muito bom e o outro já subia pra rede. Era difícil. Tu não podia dar lobby no Juan Martín, porque ele batia, mas aí podia dar lobby no Bela, mas ele não te dava contra-ataque também, então era tudo horrível no momento, né? Sim. E, cara, pra ganhar deles tinha que jogar muito bem, e aproveitar as oportunidades, porque se tu tinha uma ou duas oportunidades e tu não aproveitava, eles ressurgiam das cinzas e aquele evento que era a favor teu começava a ficar completamente em contra. E essa era uma pressão muito grande, porque não, eu tô indo bem, o jogo tá indo bem pra mim. Aí tu perdia uma oportunidade e automaticamente tu dizia, será que agora vai mudar? Aí não mudava, mas tu já ficava com aquela pulga atrás da orelha. Pode ser que em algum momento revire. 5-2 sacando vocês não era sinônimo de ter fechado o jogo. Tu sabia que tu tinha que aproveitar e fechar, ou tu tinha que... Não podia deixar muito passar. Com outra dupla, diz, não, se eu não fechar aqui, de repente no próximo game eu consigo quebrar. Com eles sabia que ia encrespar. Quando as boas duplas encrespa muito quando tu não tem a oportunidade. Mas com eles era muito mais a pressão psicológica, porque eles ganhavam muito, eram muito ganhadores. E quando tu ganha muito, tu entra com o pensamento de... Aconteça o que acontecer, tu segue acreditando que tu vai ganhar. E vira pra ti sempre. E isso faz muita diferença. Tu pode estar perdendo, mas o pensamento que tu vai ganhar, ele segue te acompanhando. Depois pode ser que tu perca. Entendi. Mas aquele mental de dizer, não, eu que vou ganhar. Tá acontecendo, beleza, mas... Eu sou ganhador, eu tô ganhando final, mais, cai pra mim. Vai cair pra mim. E eles tinham muito isso daí, né? E na final eles eram... Tanto é que eles perderam muito poucas finais. Era muito melhor jogar com eles antes da final do que na final. Na final eles jogavam realmente muito bem. Era muito difícil eles terem uma final ruim. Uma semi, umas quartas... Poderia ter um crime ali. Era uma coisa que a gente dizia, cara, os caras não estão jogando... Não estão jogando na semifinal, ganharam, sei lá, 7-6 no terceiro set. Aí nós dizíamos, cara, os caras não estão jogando também, vamos aproveitar amanhã. E aí chegaram na final, eles passavam por cima de nós e era uma loucura. Porque eles eram jogadores de... Tem jogador que é, digamos, de grande ocasião, né? E aí na final eles jogavam muito bem. Então era um trabalho mental duro, porque os dois se complementavam muito bem, competiam muito bem.
e estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para ganhar a tática que fosse, então eles não jogavam nem para destacar um por cima do outro, e sim para ganhar, então aí era bem complicado. E aí, depois desses longos anos disputando com eles, eis que surge, acho que foi 2015, né? Se eu não estiver enganado, surge a oportunidade de jogar com o Bela, né? Sim. Conta pra gente, assim, o que aconteceu nessa época? Você chamou o Bela te chamou, como é que foi essa situação? Ele me convidou para jogar, e sempre se dizia, né, bom, os caras, eles tinham uma relação bem áspera dentro da quadra, né, eles discutiam, brigavam, mas como os resultados acompanhavam eles, diziam, não, cara, quando essa dupla, o resultado não acompanhar um pouco, eles vão se separar, porque a relação deles é muito tensa, só que o resultado deles seguiam sendo bons igual, não tinha muito, né. Ganhavam brigando, mas ganhavam. Ganhavam. Não então, moravam, acho que nem na mesma cidade, né, não tinha relação nenhuma, né. O que no caso eles fez bem, porque depois de jogar tantos anos, eles nem precisavam de entrosamento, e precisavam oxigenar a relação. Aí o Beira me convida, eu fiquei surpreendido porque, digo, cara, sem ganhando, e ele me convidou. Beleza, aí não tinha como dizer que não, né? Aí botei uma condição de, cara, até tal data eu vou falar com o Rani, tu tem que falar com o Juan Martín, não vamos também postergar muito esse aviso. Aí a gente chegou, passaram os torneios de verão, eu sentei na frente do Rani e disse, cara, o Beira me convidou pra jogar, e ele entendeu numa boa, disse, não, cara, ele foi bem sincero, eu ficaria chateado se fosse um cara de baixo que tu quisesse trocar um cara de baixo, mas é o único que tá em cima de convidou pra jogar, eu acho que é bem lícito o que tu quer fazer, e me desejou sorte e tal, e aí a gente seguiu jogando até setembro, outubro, novembro, dezembro, e começando, foi ele que me convidou para jogar. Eu acho que também porque, como ele era muito organizado, aquele jogo que ele fazia com o Juan Martín, que ele tinha que fazer muito, defender muito e correr muito, ele queria começar a parar de fazer aquilo, porque ele já ia cumprir, acho que 34, 35 anos, aí, de repente é o momento de eu mudar o estilo do jogo, ter que correr menos, e eu vou conseguir, assim, esticar um pouco a minha carreira. Depois ele esticou muito, mas acho que era um pouco mais pelo estilo do jogo, que ele não estava tão disposto a fazer aquele trabalho defensivo. Sim, de só correr ele, tanta né? quadra, ele jogava muito atrasado, o Ran adiantado. Então é muito estressante jogar com um parceiro adiantado, né? Eu confesso que vi todos os jogos de vocês assim, desde aquela época, né? Acordava às 5 da manhã para ver as finais, né? Era duro, mas enfim, a bola não caía do lado de vocês, né? A gente tinha um estilo similar. Eu de repente era um pouco mais de atacar um pouco mais que ele atacava com outros, eu atacava mais da frente, de trás para frente no voleio, ele era mais de trabalhar e logo entrar, então, mas a gente jogava os dois, o fato de jogar os dois atrasado, para ele deu muito respiro, né, porque ele tinha mais margem, quando o companheiro tá adiantado, tem bolas que tu não pode jogar, por exemplo, não pode jogar na paralela porque fica meio livre, então... Não podia errar a distribuição. Ele tinha que, as jogadas eram 2 ou 3 que tinham que ser muito bem feitas, comigo ele teve mais liberdade. E aí ele começou a melhorar muito a parte ofensiva também. Tanto é que ele me dizia, ele às vezes errava a bola, ele dizia, cara, eu não tô acostumado a receber a bola e o meu parceiro tá atrás e eu posso escolher tantas jogadas. Aí de tantas jogadas que eu tenho a fazer, eu acabo não fazendo nenhuma. Entendi. Eu fico perdido. Então, acho que a gente fez um sistema de jogo bem... que ficou bom pros dois. Porque cada um a gente ia distribuindo a parte defensiva. Perfeito. E aí, como é que era, assim, pro público entender, como é que era a relação de vocês, a tua e com o Bela, assim? Ele é um cara, a grosso modo, um cara fácil de lidar, compete bem, é um cara, né, a gente sabe que é multicampeão, tem uma mentalidade que nem a tua, de competir a qualquer bola, né? Sim. Era fácil trabalhar com ele, assim, o cara era um cara disposto a qualquer coisa, te escutava? Como é que era a relação de vocês, assim, na parte de organização de trabalho, né? A nossa relação foi mudando, né? No início, assim, eu acho que existia como é que é? Ele queria demonstrar que podia ser número 1 sem o Juan Martín, e eu queria demonstrar que poderia ser número 1. Então, aí, unindo esses dois desejos, a gente trabalhou muito. Eu me lembro que eu terminei em 2014 machucado, aí comecei a fazer a reabilitação e já voltei a fazer a parte da quadra. Ele voltou antes das férias para poder treinar também comigo. E a gente trabalhou muito, cara, muito, muito, muito. Para que a coisa rendesse e também, mas a gente trabalhou muito, mas também a gente nos deu uns prazos. Cara, eu acho que 2 ou 3 meses, se as coisas não funcionarem, não é que a gente tem que se desesperar e achar que não vai dar certo. Vamos dar um prazo, porque ele jogou muito tempo com um, eu joguei muito tempo com o outro, então isso requer um prazo. Então, ele estava muito disposto, então no início a gente teve uma relação, depois a gente, quando a gente se separou já, a gente não estava indo tão bem e tal, e a relação não era a mesma. Aí existiam outros fatores externos, que também não era nem culpa nossa, que entraram, enfim. Mas ele era um cara muito trabalhador, muito, muito disposto a que a coisa funcionasse.
escuta bem, depois de ele ter ganhado tanto, pô, tu dava... às vezes eu dizia uma coisa pra ele, não é que ele, pô, eu ganhei muito mais que tu. Sou e dono da verdade, escutava. Tem que ser como eu quero, então... não, eu acho que essa jogada não dá pra fazer, eu acho que essa jogada vamos fazer. Então ele sempre teve muito disposto, é um cara muito disposto a que as coisas funcionem, muito inteligente também nesse aspecto. Então se o que o outro diz, ele vê que serve mais, ele não quer ter a razão, ele queria que funcionasse. E eu também sempre fui muito assim. Então, cara, se eu não quero ter razão, eu quero que funcione. Se o que tu diz é melhor, vambora. Vocês sempre foram caras, na minha visão, assim, acho que na visão de quase todo mundo que trabalha com pádel, dois caras desapegados de ego, assim, no sentido de se for para melhor para a equipe, a gente faz, né? Não tem essa coisa de um ser melhor ou mais destaque que o outro. Acho que tu sempre também lidou com isso bem, né? Eu vi o Pádel, assim, tem uma frase que às vezes eu escuto ela assim, não entra bem no meu ouvido, que os caras dizem que o Pádel é um esporte individual. Cara, o Pádel é um esporte de dupla, já não pode ser individual nunca, depende com decisões individuais. A gente quer jogar com um, quer jogar com outro, mas ali o momento que tu entra na quadra tem que ser um esporte de dupla. E ele via o jogo muito de dupla, e às vezes quando tu vê o jogo de dupla, tu tem que se submeter. Exemplo, cara, o teu parceiro tá mais nervoso e falou contigo de uma maneira ruim. Tem que saber que, de repente, pra ele vai fazer bem, pra ele descarregar a atenção dele, e tu tem que aguentar aquilo, matar no peito e dizer, cara, não pessoalizar, dizendo, esse cara tá falando comigo assim, quem ele pensa que é, vou discutir com ele, ou vou tirar as bolas fora de birra. E eu sempre tive. Então, quando tu tá disposto pra que o conjunto funcione, tu mata no peito várias coisas. Engole algumas coisas às vezes. Tem que matar, engole sapos, ou do treinador, ou dele, porque tu quer que o treinador também faz parte, então tu quer que todo aquele conjunto funcione e alguns sapos tu tem que engolir, como os outros também tem que engolir de ti. E se destacar sobre o outro, cara, ele também pensava assim, se o ponto é dele, é meu também. Perfeito. Beleza, então se o ponto é dele, é da dupla. E se ele vai ser o melhor jogador, beleza, mas ele só pode... a maioria dos jogos, ele era o eleito, tinha aquela época, o jogador da final. Uhum. Cara, beleza, mas para ele ser jogador da final, ele tem que chegar na final. E como é que ele chegou à final? Jogando comigo. Contigo. Então, querendo ou não, tu tem essa participação e o parceiro tem que saber te dar e tu tem que saber receber e também dar quando tu recebe. Então, nesse aspecto foi que a gente funcionou bem. Depois, a dupla não seguiu, mas a gente sempre concebeu o pádel assim. Trabalhar para que a coisa funcionasse. E ali, quando vocês se juntaram, você e o Bela, qual que foi a estrutura de trabalho que vocês montaram? Qual que era o treinador de vocês ali, o mentor da dupla, assim, que organizou ela no sentido tático, técnico, enfim, como é que era o trabalho? Quem que era a pessoa? Cara, naquela época ele trabalhava com o Chiorilli, né, com o Miguel Chiorilli, ele morava em Barcelona, eu fui morar em Barcelona e o Miguel Foi morar Chiorilli... por causa dele? Por causa do projeto? O projeto é ilusionante, Barcelona é uma boa cidade, foi a minha esposa que deu a ideia, e a gente morava em Madrid, não tem nada que nos prenda em Madrid, vamos morar em Barcelona. E aí a gente trabalhava com o Chiorilli, e a Marcela Ferrari era que nos dava o treinamento em Barcelona. Era entendi, era um conjunto. Era uma loucura, porque não tava um manda o treinamento, o outro dá o treinamento, mas a gente fazia preparação física junto com o mesmo treinador, e logo treinávamos com a Marcela, que era o trabalho do Miguel Chiorilli, era executava, entendeu? Era essa... Ela só replicava ali. O jeito que eles trabalhavam era completamente diferente do meu. Eles trabalhavam fazendo muita competição, muito tie break de pontos. Eu trabalhava um pouco com isso aí, mas gostava também de praticar jogadas. E aí, eu me lembro que na primeira sessão, ele bota pra nós jogar tie break um contra o outro, cara. Aí eu chego pra ele e digo, cara, acho que não é a melhor maneira de nós começar. Nós passamos jogando contra 6 anos sendo rival direto. Acho que no primeiro treinamento nós temos que ser rival direto. Acho que, de repente, convinha mais era uma harmonia entre os dois e logo fazer essa metodologia de vocês. E aí também eles começaram a se amoldar a minha maneira de trabalhar. Eu acho que de repente eles nem sabiam, porque eles sabem que eu tenho que treinar assim, porque senão eu não mantenho a atenção. Mas de repente ele treinava com jogadores que não eram tão... aguerridos. Ou tão no ranking tão alto, então era uma maneira dele se motivar que ele buscou. Mas aí, como a gente treinava junto, ele não precisava, de repente, tudo isso todo o tempo, porque eu não gostava. De repente, tu vai ensaiar alguma coisa ou praticar algum golpe. E a gente foi fazendo um pouco o mix, era muito mais do que eles faziam, né? Mas a gente foi fazendo um pouco o mix do como um trabalhava e como o outro trabalhava. E no banco sempre ficava o Chiorilli ou teve alguma, na época, mudança? No início só ficava ele. Ele era o que viajava com nós e de vez em quando ele ia para Barcelona nos treinar também, mas ele era o encarregado de
de levar a dupla nos torneios também. Legal. Eu faço essa pergunta de quem trabalhava, porque é uma coisa que depois a gente vai contextualizar lá na frente também. O Miguel Cioriri, parece que ele não tem, assim, né? Não foi um jogador de pádel, assim, né? De alto escalão, nem nada, assim. As pessoas têm o currículo dele e veem ele como um cara normal, né? E eu queria perguntar pra ti, é importante tu manter essa hierarquia com o treinador? Porque às vezes o cara, né, a grosso modo não sabe bater na bola, mas ele é um cara que sabe dar treino, né? Como é que era a relação com o Ciorili, assim, nesse sentido? Tu conseguia absorver, mesmo ele não tendo um histórico no pádel, assim? Eu acho que uma vez que tu contrata o treinador, tu tem que absorver o que ele diz, né? Ou tu não acha que ele não é bom o suficiente pra ti, ou tu não gosta do trabalho dele, mas uma vez que tu tá com ele, tem que, né, abarcar o que ele te diz. Então, eu acho que não é requisito ter sido jogador. Se tu pegar no tênis o Nick Bollettieri, acho que era, não sei, nunca foi jogador, ele teve uma maior academia de tênis do mundo, super destacado. Então, não é requisito, é sim requisito o cara ser... tá envolvido com esporte, estudar, ter boas percepções, porque depende, cara, tem cara que joga e não tem boa percepção. Tampouco serve, entendeu? Tem que ser um pouco... A percepção ela é fundamental. Claro que o jogar te dá uma percepção... O fato de ter jogado te dá uma percepção diferente, porque tu teve ali dentro, logo tu tá ali fora. Então tu tem dois meios, mas tem como suprir também o fato de não ter jogado. E ele sempre soube suprir com outras partes, entendeu? Mas eu acho que tem que existir a hierarquia do treinador, isso é o básico, entendeu? Se o momento que o treinador perdeu a hierarquia, aquele projeto não vai dar certo. Não vai dar certo. Então... tem que ter, não é... Aí a pessoa confunde. Hierarquia não quer dizer que tu vai dizer amém pra tudo que o treinador vai dizer. Cara, tu vai debater, no momento tu vai dizer, eu acho que isso pode ser assim, isso pode ser de outra maneira, mas tu tem que manter aquela hierarquia porque eu acho que ficam as coisas no seu devido lugar. Perfeito. E ali depois que você começa a jogar com Bela, vem as vitórias, vem, né, todo o sucesso que tu teve. Conta rapidamente assim, Pablo, quais são os números que tu lembra na cabeça, assim, do que vocês fizeram, que ficou um marco aí no pádel mundial, assim, de vitórias? Acho que 11 vitórias consecutivas, né? 4 meses e pouco sem perder 7. Conta pra nós aí um pouquinho. No primeiro ano acho que a gente ganhou 11 torneios seguidos. E torneio. E aí, não sei qual ano foi, nós ficamos 4 meses e meio sem perder um 7. E aí, quando a gente nem dava conta, assim, aí quando o cara falou assim... perderam um 7 depois de 4 meses e meio. Era natural já. Quando tu tá envolvido tanto na causa, assim, no processo, tu não armazena isso aí, porque é como que tu... sempre digo, tem que resetear. Ganhou, perdeu, tem uma semana de descanso, ou começa a treinar pro próximo torneio. Então a gente apagava muito aquele... Tinha aquela vitória, mas domingo e segunda a gente já descansava e terça-feira era como se não tivesse nada acontecido. Esse é um dos grandes trunfos do Bela. Ele conseguia apagar assim... Apagar a vitória o mais rápido possível. A derrota ele mastigava e usava como motor, e a vitória ele apagava rapidamente, cara. Era um troço impressionante. Eu também sempre fui muito assim, e ele até desfrutava um pouco mais, eu até desfrutava menos um pouco da vitória. Agora, olhando assim, foi bom e ruim, porque eu desfrutava até, de certo modo, pouco. Às vezes acabava o jogo, na final a gente ganhava, e eu dizia, cara, acho que no próximo a gente tem que incrementar essa jogada, ou tem que fazer tal jogada, ou aquela jogada não saiu bem, e tinha ganho a final, de repente. A tua cabeça não parava? Não parava, porque o objetivo era sempre seguir avançando, porque quando tu tá ali na frente, é prazeroso, é mais prazeroso depois quando tu tá, porque quando tu tá, cara, tem um monte de gente que tá estudando, que quer evoluir, que tem um objetivo, então é como que tu tem que... O cara que tá atrás de ti tem só um objetivo, que é chegar em ti, e tu tem que arruinar o objetivo, depende de 15 pessoas que podem tirar dali. Então é mais trabalhoso, e então a cabeça não parava mesmo. Então, foram números que... Impressionaram. E tanto é que uma coisa que sim, pouca gente sabe, a gente tava batendo bola no torneio de Buenos Aires, e a gente já tinha, acho que faltavam 2 ou 3 torneios, e a gente já tinha segurado o número 1. Então a gente ia praticamente pros 3 torneios que faltavam, para cumprir tabela. E aí sim tu jogava mais a prazer, quando dizendo, eu já consegui o máximo e agora vou desfrutar um pouco do que é o torneio. E aí chegou o organizador e disse, cara, ano que vem nós vamos ter que trocar as bolas do pádel, porque
não é bom pro esporte que vocês ganhem tanto. E que exista tanta diferença de nível com a segunda dupla. Porque de repente a gente jogava com a segunda dupla e era 6-3, 6-1 e que a final dure 45 minutos, 50 minutos. Não é bom. E a gente vai botar uma bola mais rápida, porque assim o jogo vai ficar mais. Vai ficar mais igual. E eles chegaram a fazer isso? Chegaram a fazer. E aí me lembro que a nossa resposta. Disse, cara, eu acho que. Pode fazer o que tu quiser, mas eu acho que tu tá fomentando que a pessoa se iguale pela troca de material e não pelo que ele subiu de nível. E no outro ano eles trocaram, a gente também conseguiu ser número 1, mas foi super apertado, porque era uma bola super rápida e isso não era favorável para nós, mas... Continuaram sendo número 1. A gente conseguiu, mas eu lembro que a gente não deu muita bola no início. Se adaptou. Aí passou o ano, a gente ficou meio assim, pô, que sacanagem, né? Mas vamos embora, vamos nos reinventar também nessa parte. E aí, depois que tu tem essa passagem com Bela, quem que foi o próximo jogador que tu escolheu? Aí você escolheu daí o jogador, depois que você saiu com... Aí eu... Você rompeu com Bela? Aí ele deixou jogar, Bela não quis mais jogar comigo, né? Daí foi o Bela que não quis. Não quis mais jogar comigo. E aí eu fiquei sem parceiro, ele foi jogar com o Tapia e aí, cara, olha só, como é loucura, né? Aí eu liguei pro Lamperti, eu digo, eu vou jogar com o Lamperti, cara. E aí ele tava no avião e não me atendeu. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, cara, quero falar contigo. E nesse meio tempo, acho que ele tava viajando pra Argentina, que eram 11 horas de avião, me disseram, cara, por que tu não joga com o Galã? Mas não tinha passado pela minha cabeça o Galã. Aí eu digo, boa ideia, vou ligar pra ele. Aí o Galã me disse que sim. Na hora? Aí depois o Lamperti chegou na Argentina e me ligou. O que tu queria? Eu digo, cara, se eu te falar, eu queria te convidar pra jogar, mas aí como tu não me atendeu, me falaram o nome do Galã, eu convidei ele, fechei com ele. Você se arrepende até hoje, né? Aí ele dava risada, eu digo, que pena, eu digo, cara, é casualidade da vida, não era pra ser mesmo. Aí eu comecei a jogar com o Galã, eu joguei os 6 meses que faltava do ano, eu joguei com ele. E aí com o Galã, me corrija se eu tô errado, eu acho que vocês, os 3 primeiros torneios já ganharam, né? Nós ganhamos os 2 primeiros torneios, a gente conseguiu ganhar. Já ganharam e ficaram 6 meses aí. Aí, no WPT de 2019, você jogou com ele, né? Eu joguei aqui em São Paulo, joguei com ele todo aquele ano, e aí o Paquito terminou número 1. A gente tava... Ele poderia ter terminado número 1, o Galã, aquele ano, e aí, acho que a gente ganhar um jogo mais, a gente teria terminado número 1 também. De dupla número 1, a gente terminou de dupla número 2. E aí o Paquito me convidou pra jogar, e aí eu me decantei pelo Paquito, aí a gente começou bem, depois a gente teve um ano regular, assim, poderia ter ido muito melhor, mas eu acho que ele... Cara, coisas assim que tu não podia acreditar. Acho que ele praticamente, o cara não treina muito, não fazia preparação física, ele não fez preparação física aquele ano. Não tô dizendo que a culpa é dele, cara, mas o cara não fez preparação física, velho. É um troço que eu digo da onde, porque eu notava que algo não funcionava. Aí depois não, cara, o cara passou 5 meses, 4 meses sem fazendo 2 vezes por semana a preparação física. Aquela preparação física de amador. Como que a pandemia meio que desentusiasmou ele, e aí eu também me sentia bem, aí eu disse pra ele, cara, eu acho que a gente não tem que seguir jogando junto e tal, pelo que for. Entendi. Ali, voltando só um pouquinho no fato da tua parceria com o Galã. Então, teve um marco no Brasil, né? Que foi o WPT 2019, lá em São Paulo. Tu jogou com ele. Também me lembro da dura derrota na semifinal pro Uri Botelho. Mas nós sempre perdia pra eles, então nós ia perder aqui também. A gente já tinha perdido, acho que 2 ou 3 jogos, e aí foi aqui e perdemos também. Acho que tinham ganhado o primeiro set, né? E acabaram perdendo. O que ficou de experiência isso pra ti aqui no Brasil, Pablo, naquele campeonato? Você acha que aquilo ali foi um motor para esse pádel que já estava crescendo mundialmente? Ou a gente veio só na esteira do pádel mundial, então já ia acontecer um crescimento no Brasil, assim? Ou aquilo ali foi realmente o pádel, o WPT 2019 foi um momento de ruptura no Brasil, assim, para trazer um evento grande, para as pessoas verem? Eu acho que o plano inicial era fazer a segunda etapa, né? A segunda etapa acho que seria o motor. E aí veio a pandemia e eles não puderam fazer. Eu acho que o plano deles era... Eu cheguei, depois perguntei para eles, o plano era fazer em São Paulo, depois de repente trazer para Balneário Camboriú, uma coisa assim. Uhum. E aquele torneio explodir no país, porque era mais fácil o acesso dos padelistas. E eu acho que o motor do pádel explodiu porque depois da pandemia explodiu em todo mundo e o Brasil também decolou nessa onda, digamos, mas era uma coisa inevitável. Explodiu em vários países que não jogavam, começaram a jogar, e os que jogavam começaram a jogar muito. Então aquele torneio eu acho que foi uma pena que deu a pandemia, porque o segundo ano de repente poderia ter sido um torneio que ia ficar no calendário, né, cara? Cíclico aqui no Brasil. Aí seria bonito pro país vendo a etapa que a gente
a fase que a gente está no Brasil agora, seria melhor ainda. Sim. Então foi realmente uma pena, mas foi bom. Uma coisa que aconteceu no mundo também não dá pra só pegar pro paddle, né? Aí você faz várias parcerias ali, vai com o Paquito e tal. Acho que jogou com o Tapia também, né? Então passou pelos grandes jogadores ali, digamos, os grandes esquerdas aí do mundo. Tem alguma, hoje, assim, você sempre separou o trabalho, acho que de amizade com o trabalho de dupla, né? Assim, acho que tu não tem muita relação com os ex-parceiros, né? Me corrija se eu estiver errado. É pouco. Tem alguma inimizade no circuito que ficou por alguma situação de jogo, de campeonato? Leva isso com alguém ou nada? Tem uns que eu tenho mais afinidade, outros que eu tenho menos afinidade, mas nunca tive, assim, inimizade nenhuma. Acho que eu sempre respeitei todo mundo e o mesmo respeito que eu dava, eu exigia. Então, eu não saía da linha com ninguém, mas não deixava que ninguém saísse da linha comigo, porque não admitia mesmo e, cara, era bem clara a minha relação. Eu vou te respeitar, mas, cara, comigo também tu não pode pisar na bola, porque não funciona assim, não tem nenhuma inimizade. Deve ter alguns que não gostam de mim, é evidente, tampouco nunca também joguei para ser o mais querido do mundo, ou para que as pessoas gostassem de mim, jogava porque era o meu trabalho e era uma coisa que me apaixonava muito e eu dediquei muitas horas da minha vida para fazer bem e queria fazer bem, mas nunca joguei para ser querido, nem ídolo de ninguém, nem ser o melhor amigo de ninguém. E acho que consegui. Conseguiu bastante. Porque essa pergunta, Pablo, ela é necessária porque às vezes algumas pessoas não entendem também como é ser o número 1, né? Então, assim, tu trabalhou duro, sofreu muito para chegar lá, né? Então, as pessoas acham que talvez tu pudesse ser mais comercial ou mais queridinho, e não é isso, né? Tu sempre teve uma mentalidade de competição e tem a tua personalidade, né? Que não dá pra ser mudada, né? Poderia ter ganho muito mais dinheiro se eu tivesse criado um personagem. Poderia ter ganho muito mais dinheiro. Também vou te ser sincero. Mas fui muito mais feliz sem ter criado o personagem, te digo. Entendi. Consegui sair da profissão mais inteiro, porque o problema do personagem, quando tu cria um personagem que não é aquilo que tu é, aquilo que as pessoas viam é o que eu era. Depois, na distância curta, perto, cara, como tu é divertido, como tu faz piada, aquele cara legal que tu é. Eu digo, cara, que tu me vê jogando ali, então quer que eu saia contando piada no meio do jogo? Não tem como, né? Ou que eu tenha uma expressão séria, papapá. Não, tu é um cara divertido. Eu digo, não, sim, cara, assim é o que eu sou. Ali eu tô trabalhando, tô jogando, tô tenso, quero, né? Então, se tu cria um personagem, cara, depois na saída, isso foi uma coisa que me preocupava. Quem tu é? Porque aquele personagem tu não vai poder manter, tu não vai jogar mais. Tu vai aonde? Não vai sair na quadra, tu vai dar menos entrevista, tu vai assinar menos autógrafo, tu não vai ter uma roupa com teu nome, de repente. Então, cara, tem que ser alguma coisa. E então, uma coisa que eu tinha, não dá pra criar um personagem, porque depois é horrível, deve ser horrível. Tem que sustentar isso, né? Sustentar uma coisa que não vai dar. Então, o que as pessoas viam era assim. Claro que eu era um cara mais não tão sério e tal, diferente, mas tratei de ser bem autêntico com a minha maneira de ver. Perfeito. E aí, Pablo, depois desse ciclo todo, multicampeão, melhor do mundo, enfim, tudo que tu conquistou lá, vem esse retorno para o Brasil. Qual que foi? Teve um motivo especial ou teve vários para tu voltar a morar no Brasil? Quando eu morava na Espanha, no momento eu não queria voltar para o Brasil. Quando isso aconteceu, eu nunca mais vou voltar para o Brasil. Aí depois o meu filho nasceu e foi crescendo, e aí tu vê que ele não tem família. Aqui a gente mora em Balneário Camboriú, também não tem nenhum familiar, mas tem mais acesso à família. Eu começou a me dar essa vontade de voltar para o Brasil. A minha esposa até não era assim, não queria voltar tanto, mas meio que aceitou, porque eu incomodava tanto que eu queria voltar para o Brasil, que ela acabou aceitando. Ela é brasileira também, né? Sim. E aí, mas, cara, era uma coisa que como que eu queria voltar para o Brasil. Não tinha, assim, um motivo, assim, eu quero voltar ao Brasil para tua família. Não, já tô 19 anos longe da minha família. Ou tu morre de saudade do Brasil? Eu gosto do Brasil, mas não morro de saudade do Brasil, mas eu queria voltar. Era uma coisa que eu tinha que voltar, e acho que pô, tu vê, às vezes a vida te leva a caminhos que acontece coisas que tu não imagina. Pô, meu pai faleceu fazem 2 meses, e de repente, se eu não tivesse voltado pro Brasil, eu não teria passado o último mês com ele, entendeu? Estaria jogando no circuito, eu estaria morando fora, seria mais diferente. Então, eu tive, de repente, a oportunidade de conviver o último mês de vida do meu pai. Perfeito. Então, às vezes a vida lá atrás, ela te faz fazer alguma coisa, porque aquele destino vai te levar a determinadas ações. Então, acho que teve um pouco disso, porque era uma vontade que
ninguém... Não conseguia explicar muito. Não conseguia explicar, mas eu tinha que voltar. De repente era para acontecer algumas coisas por esse estilo. Legal. Agora vamos entrar umas perguntas um pouquinho mais de jogabilidade aqui, um pouquinho mais pessoais, que o pessoal também tem curiosidade. Assim, o melhor treinador que você já teve até hoje, Pablo, quem que você considera que passou esses anos aí todos? Eu treinei com muita gente boa, assim. Todos os treinadores têm coisas que eu gostava mais, coisas que eu gostava menos. O melhor treinador que eu tive, eu acho que foi o Horácio Álvares Clemente, que eu tenho, assim, uma grande admiração. Tenho admiração por todos, porque de todos eu aprendi. Pô, eu treinei com o Ciorilli, com o Jorge Martinez, com o Horácio, treinei com o Maxi Grabel, com o Carlos Possoni, mas acho que o melhor mesmo, que eu mais gostei, foi o Horácio. Ele é mais tradicional, mais catedrático? Como é que é o estilo de trabalho? Ele tinha uma maneira de pensar muito parecida com a minha, de trabalhar assim, firme, forte. Era um cara que tecnicamente era muito bom. Ele dizia, cara, muda assim, faz assim. Pequenos conselhos da tua técnica que iam pulindo. Sabia muito do jogo, tinha um conhecimento muito grande do jogo, assim, de tática. Ele foi jogador e depois foi um dos primeiros treinadores do pádel no mundo. Então, ele é um cara que abarcava, dentro dos treinadores que eu tive, acho que ele é o que abarcava todas mais áreas do jogo, técnica, mental, a parte física ele entendia um pouco, então era o mais completo. Tá. E o melhor jogador que você já viu jogar até hoje? Pode ser da década de 90 até agora. O cara que você, assim, tira o chapéu pra ele. Cara, um jogador mais eficaz e completo é o Belasterin, né? Sem ser tão brilhante, sem ter... Tantos recursos, talvez? Não, ele tinha recursos ilimitados. É que as pessoas às vezes confundem a técnica confundem tu ter muitos tiros com muito recurso. Tu tem muitos tiros e tu não sabe usar, tu não tem nenhum recurso, não tem nada. Perfeito. Então ele era o cara mais 7,5 em todos os golpes. 7,5 em todos os golpes. 7,5, 8, 7,5, 8. É o que eu digo, às vezes o básico... bem feito durante muito tempo, ele dá mais resultado que o brilhante feito um tempo e não feito tão bem feito outro. Ele conseguiu se desvencilhar de jogadores completamente brilhantes durante muito tempo e ganhar dos caras muito mais que eles, com golpes, de repente, não tão chamativos. O lob, tu vai dizer, o lob é um golpe brilhante? Depende, cara. Se tu consegue esquivar o smash dos melhores batedores do mundo, tu realmente tem um lob brilhante, mas ele não é um golpe bonito. Perfeito. Ou chamativo. Sim. Ou plástico, né? A saída de parede angulada é bonita, mas a saída de parede forte no corpo também é difícil de fazer. E ele fazia uma saída forte de parede no corpo, também fazia angulada, mas ele tinha tiros muito bons. Ele não tinha víbora, o cara jogou toda a vida com bandeja. Ele não tinha smash liftado na tela, tinha pouco golpes... Quais os golpes? Lob é um golpe básico, bandeja é um golpe básico, saída de parede forte é um golpe básico. Então ele conseguiu fazer muito forte os golpes básicos. Isso no pádel é bem... Mas ele também não tinha uma carência muito chamativa. Entendeu? Cara, ele não bate. Não, ele não bate lá da linha de trás da linha branca, mas se o lob for mais ou menos curto, ele vai trazer a bola. Trazia reta. Entendeu? Tinha uma saída de quadra muito boa. Uma das melhores saídas de quadra que tinha. Pensa que agora os caras saem num espaço enorme. Ele começou a sair em clubes, que a distância era 3 metros e tinha o negócio da publicidade, a porta era menor e tinha areia, entendeu? Então, as destrezas que ele tinha que ter eram outras. E ele, com esses golpes, por chamar de maneira básicos, tão bem feitos, conseguiu ser o jogador que mais ganhou na história do pádel. Então, o melhor jogador que eu vi jogar e que mais me chamou a atenção, e já me chamava a atenção quando eu via de fora, quando eu jogava contra e quando eu joguei do lado, foi ele, cara. Aí outra coisa mais pessoal, assim, que tipo de raquete, a gente sabe que você é da Drop Shot, né, patrocinado, que tipo de raquete você gosta de usar, assim, a goma, ou não tem uma preferência, o que você gosta de raquete, assim, mais dura, mais soft, como é que é o estilo de raquete? Eu sempre gostei de raquete intermédia, assim, aquela raquete que é, assim, que os caras chamam pau, assim, sim, dura, eu não gostava, e é muito mole também não, porque a bola vem muito forte, o cara não consegue bloquear, a bola vai lá longe, né? Então eu gostava de uma um pouco mais dura, mais intermédia. A raquete muito dura, eu não gostava bem, porque não funcionava pra mim, e nunca fui chato assim com raquete, nada, mas tinha que ser uma raquete intermédia. Eu acho que a intermédia pra mim funcionava. Tem um jogador que joga uma raquete super dura, né, cara? E aí eu não conseguia jogar mesmo com raquete dura. Uma curiosidade, assim, as raquetes, por exemplo,
da Drop ou dos outros patrocinadores que você tinha antigamente, elas eram feitas especialmente para você? Porque você gostava? Essa intermédia que você fala ou não? Era linha de fábrica, tu lá pegava algumas, escolhia e jogava? Assim, todas as marcas... Teve uma marca só que eu tive que pedir uma raquete que era diferente das que se vendiam, porque realmente eu não conseguia, a raquete não era boa, eu não conseguia jogar com a raquete, era muito dura, e eu não conseguia jogar, tentei, não consegui, aí essa marca tinha que fazer uma raquete diferente, a gente pintava, mas com a Drop, com as demais marcas, uma vez só na minha vida eu tive que pedir, e alguns anos. Depende, eu sempre peguei a raquete que se vendia para todo mundo. Geralmente as marcas são boas, né, cara? E o modelo que dão pro jogador é o melhor modelo da marca, então... Melhor linha que sai. Então é difícil ele errar na mão. Perfeito. E eu nunca fui um cara chato. Tem jogador que é mais chato. Eu gosto de raquete não sei o quê. Sim. Até que eu nem sei inventar as gomas, o carbono, eu não sei, porque o cara me dava, eu provava, não, tá beleza, essa aqui mesmo. Gostou Só uma do vez feeling ali? que aí realmente não dava, eu provei, e falei, não vai dar. E aí fazia uma especial pra mim. Tá, outra curiosidade que é legal a gente perguntar, de tudo que você falou ali, Bela, pra você foi o melhor jogador da história que você viu jogar. Qual que é o jogo mais marcante pra você na sua vida, assim? Um título, um jogo comum? O que mais marcou, assim? Aquela partida que tu não esquece os detalhes. O jogo mais marcante, assim, acho que o torneio mais marcante que eu tive, assim, um jogo só não foi... eu me lembro que a minha esposa estava grávida e aí atrasou o nascimento do nosso filho, atrasou, que ele não ia. Aí o médico disse, cara, vamos ter que induzir o parto e vai ser na terça-feira. Aí eu falei com o médico, cara, na terça-feira não tem como, nós tínhamos um torneio em Mônaco. Eu digo, cara, não pode ser na segunda-feira. Aí não, só tem sala na terça. E nós jogávamos na terça e eu digo na quarta. Ele disse, não, cara, na quinta. E a gente jogava na terça, a gente ganhasse, descansava na quarta e voltava a jogar na quinta. Eu digo, não, cara, tem que ser segunda ou quarta. E ele disse, não. E aí ficou aquele impasse. Aí eu liguei pro Biel e disse, cara, eu não vou ir pro torneio porque a situação é essa. Aí a gente tinha um patrocinador de uma seguradora de saúde, como se fosse uma seguradora grande aqui do Brasil. E aí eu liguei pro cara, tu vai ter que me ajudar, velho. Tu vai ter que conseguir um... Que bom que era esse patrocínio. Né? E aí ele conseguiu pra quarta-feira. Aí eu fui pro torneio, aí nós jogamos na terça, e aí de manhã cedo me levaram no aeroporto, eu peguei o avião, acho que, 6 da manhã, cheguei em Barcelona às 7 e pouco, fui pro hospital, fiquei das 8 da manhã, o nosso filho nasceu lá na meia-noite e 10, todo aquele dia vi o nascimento dele, fiquei com ele aquela noite, voltei pro torneio. Nossa. Na quinta, aí falei com o organizador, cara, bota o último jogo, né, porque eu vou estar cansado. Voltei, a gente ganhou aquele jogo, tava cansadíssimo, e aí a gente conseguiu sair campeão. Então foi uma semana, assim, super mágica, porque tinha ido ver o nascimento do meu filho, de repente a coisa mais importante da tua vida, e logo fui pro torneio, e então essa foi a semana mais marcante na minha carreira. Legal. E ali, falando ainda de pádel, assim, mais com detalhes, qual que é o golpe que te caracterizou, o golpe mais importante pra você, seu golpe, assim, esse golpe eu tinha melhor destreza, eu não errava, eu confiava nele, eu machuquei muita gente com esse golpe, enfim, qual que é o teu golpe mais treinado, sei lá? Ali na rede era o smash na tela, né, no início era outro tipo de tela, depois a tela começou a ficar mais mole, a bola levantava mais, e aí misturava com o smash por 3. A bola, uma época, os jogadores eram muito hábeis, então eu batia para que ela ficasse atrás da porta, porque o cara, quando sai, ele sai para cá e a bola ficava lá atrás, então ele tinha que sair e logo retroceder. Ali. É um golpe bem arriscado, porque tu tem que dar com uma força justa para que ela saia, porque se tu bater com pouca força, ela fica, ela nem sequer sai, e se passar na força, ela fica do lado da portinha. Então esse foi um dos golpes que deu bastante. Depois, acho que toda a área da defesa ali, né, lobby, resgatar bolas, era mais a minha praia ali atrás. E o teu pior golpe, assim, que tu teve que mais treinar pra conseguir jogar nesse nível que tu jogou? Tem algum que tu teve que trabalhar muito? Me custava muito, assim, a troca de ritmo. Eu jogava muito rápido, muito forte, e na hora de baixar um pouco o ritmo era uma coisa que eu não tinha tanta destreza. Fazia, mas me custava muito, era uma coisa que eu tinha que insistir e remarcar, porque eu entrava no piloto automático, e no início, como que tu surpreende o adversário, porque não tá acostumado com aquela bola, e depois quando ele acostuma com a velocidade, até sequer tu vai melhorando o voleio dele. Então, era uma coisa que a troca de ritmo me custava muito. E aí, uma coisa assim, qual que era a tua característica de jogo, né? Claro, a gente sabe da defesa, a gente conversou assim um pouquinho, mas como é que você treinava isso, a tua mentalidade? Você é muito campeão, né? Você, o Bela, todo mundo que a gente tava falando.
mas como é que você treinava isso? Tinha uma parte mental que você se dedicava para isso? Pô, concentrado você era, a gente via isso muito Sim. nos vídeos, né? A tua expressão e tal. Eu trabalhei com um pouco tempo assim, com psicólogo. Na época do Rony a gente trabalhou com psicólogo, né? E aprendi bastante técnicas de visualização e tal. Mas basicamente, assim, depois eu não tinha. A maioria do tempo, se eu joguei 19 anos, eu tive um ano acompanhando psicológico. Então depois não tive. Acho que tu ficar na dependência do acompanhamento psicológico, no meu humilde ponto de vista, não é bom. Acho que tu tem que aprender a te virar sozinho. Que tu aprenda ferramentas, mas depois tu tem que saber usar. Tu não vai ter um cara do lado, tu tem que fazer isso, tu tem que saber usar. O que eu praticava? Como eu tratava de reproduzir o que acontecia no campeonato, no treinamento. Então, cara, se no campeonato tu tem que entrar concentrado, no treinamento tu tem que entrar concentrado. Não pode entrar, errei 5 bolas e não acontece nada. Então, dava muita importância pro erro no treinamento, como enfrentava, não como se fosse um jogo, porque tu não tem claro. Como tu ter adrenalina. Sim. E a adrenalina de um 40 iguais 5-5, tu não tem como tu reproduzir. Mas a concentração e o enfoque, tu tem como tu reproduzir. Às vezes é melhor o cara treinar 1 hora enfocado, 100% enfocado, do que treinar 2 horas e meia e meia hora enfocado, 5 minutos olhando para cima. Então eu tratava de treinar muito intenso, numa intensidade muito alta física e intensidade muito alta mental. Mental, todo o tempo. Porque isso é o que acontecer, é um ensaio, né, cara? Replicava replicar o que... Eu achava interessante replicar o que ia acontecer. Não é que eu não dava risada nem nada, mas a intensidade mental e a física, pra mim, tinha que ser muito alta. E às vezes não precisava treinar muito, né? 1 hora, 1h15, tava ok. Perfeito. Ali uma outra questão que é legal a gente falar sobre isso, um pouquinho de mentalidade. Você ganhou, talvez, de toda uma geração de pádel até muito habilidosa, né? Pô, você fazia jogos com Sânio Gutierrez, que todo mundo, né, dá apelidos pra ele, mágico, não sei o quê, e, enfim, tantos outros aí que a gente pode citar, né? Hoje tu é treinador, né? Hoje, depois a gente vai falar sobre isso, mas enfim. O que tu acha mais importante aí? Agora, a consistência, o trabalho duro ali que você falou que fazia, aliado com performance, assim, né? Em todos os sentidos. Ou a habilidade do jogador, ela tem que falar mais alto. Tu premia aquela habilidade e tu deixa o cara fazer o que ele... meio solto, fazer o que ele quer. Como é que tu pensa nesse sentido, Pádel? Assim, não... O cara é habilidoso, ele usa só quando pode, ou não, ele tem que usar toda a magia dele sempre? O que tu pensa, assim, mais ou menos, de organização? Cara, que tem diferentes tipos de habilidoso. Tem um habilidoso soberbo. Que tem bastante. Que usa a habilidade por soberba. E que tinha, né, na Espanha, né, Pablo? Tu enfrentou bastante. Existe em todo lado, entendeu? Tem um habilidoso soberbo e tem um habilidoso como o Juan Martín. Que tem uma capacidade de improvisação e uma habilidade que usa aquele recurso para ganhar. Não para ser soberbo. Então o Juan Martín era um cara super habilidoso, super talentoso, muito trabalhador, e olha a soma, a equação dele, o que deu? Foi 14 anos, número 1 dos melhores jogadores da história. Então, isso é uma coisa que eu aprendi do Rob Gatka. Na época dele também tinham jogadores muito habilidosos, e eles a mesma habilidade que o cara tem, a mesma coisa que ele pode fazer, eu também posso fazer. Só que eu prefiro fazer o mais simples e ganhar do que fazer a jogada espetacular, sair no vídeo. Perfeito. E o cara vai sair nos pontos espetaculares do torneio, mas quem vai sair com o troféu sou eu. E o Pádel, afinal, a jogada... Se tu me dissesse, não, cara, a jogada bonita vale 3 e a jogada normal vale 1. Aí vale a pena tu investir. Mas a jogada bonita às vezes é mais arriscada e vale a mesma coisa que a jogada simples. Então eu acho que o trabalho duro, tu tem ou não tem habilidade, ele tem que ter. O Federer, um cara super habilidoso. Mas trabalhava duro. Muito trabalhador. O Nadal era menos habilidoso, também trabalhava. O Nadal tinha que trabalhar mais, ok. Mas o Federer também trabalhava duro. Então essa história de o cara é habilidoso e não trabalha duro, todos os jogadores que eu vi que eram habilidosos e não trabalharam duro, não conseguiram render. Não, jogaram muito mas bem, não chegaram onde... Mas o cara foi a metade do que poderia ter sido. E é legal terminar a tua carreira dizendo, não, realmente, eu fui mais habilidoso. Tá, mas e aí? Não, foi a metade do que eu poderia ter sido. Não sei se vale a pena essa matemática, então. Eu, como não era muito habilidoso, preferia trabalhar e poderia fazer um pouco mais de firula, mas, cara, pra mim não era interessante. Eu acho que o trabalho não... Se tu quiser chegar, tem ou não habilidade, vai ter que treinar duro e se dedicar. E também isso comprova o que tu falou, né? De que o jogador que o melhor jogador que tu viu foi o Bela, né? Basta ver, né? Se separou do Juan e ganhou contigo muito, e ganhou com o Tapia, ganhou não sei o quê, e o Juan não ganhou mais nada. Embora, né? Ganhou menos. O Agustín Tapia, um jogador super habilidoso. Onde é que ele começou
a despontar. Quando ele começou a treinar de verdade, quando ele deu importância para a preparação física, quando ele começou a treinar forte, quando ele começou, que o corpo dele deu uma mudada, que ele começou a estar forte fisicamente, foi onde ele despontou. Ele podia seguir jogar assim, mas ele não ia despontar tanto como ele despontou depois de ter levado realmente a sério, ter tido aquele entendimento de, não, para mim chegar, eu vou ter que fazer determinadas coisas, só o meu talento não vai ser suficiente, eu vou chegar até aqui, com o que eu tenho, é que nem a Ferrari. Cara, eu sou uma Ferrari, só que eu só tô indo até quarta. Se em quarta eu vou a 180, de repente eu vou botar a sexta, eu vou a 300. Vamos ir a 300. É assim que eu vejo o cara habilidoso. Tu é habilidoso, mas não treina. Não, tu vai chegar só até aqui, não vai ter como tu passar. Tem um entendeu? platô ali, né? Que não sobe, né? E aí, como você vê hoje o pádel, Pablo, em aspectos gerais no Brasil, né? Em confederação, investimento com juvenil, publicidade, dinheiro. Como é que tu tá vendo esse organograma do pádel hoje, já que tu mora no Brasil? O que tu tá sentindo disso tudo? Cara, eu acho que o pádel no Brasil socialmente está muito bom. Tem muita gente jogando, muita gente interessada no esporte, muita gente querendo começar a jogar. Isso acho que está muito bom. Muito clube novo abrindo. Cada 2x3 abre um clube por aqui, por ali. Em cidades que tu diz, cara, nem sabia que essa cidade existia e está tendo um clube novo. Acho que a federação é um trabalho duro da federação. Trabalhar assim nesses órgãos é difícil, né, cara? Porque tu recebe muita pancada de tudo quanto é lado. E às vezes as pessoas... tu faz 10 coisas boas e tu faz 2 ruins. O foco vai sempre nas 2 coisas. Ruim. Sempre. E a pessoa bate nas tuas costas pra te dar elogio muito poucos, mas quando tu erra, a galera vem. Então eu acho que a gente tem que começar a se profissionalizar mais na parte esportiva, ter gente, né, de repente separar o que são os cargos e botar a gente mais que saiba realmente que lidar com esportes, que seja do meio... Tem a gestão mesmo, que seja do meio do esporte, porque afinal, se tu não é do meio do esporte, tu pode ser meio intencionado, mas vai faltar sempre aquela visão esportiva para ti. Eu acho que ainda falta para nós, já deveria começar a se criar áreas de pessoas que saibam no esporte, para que consigam desenvolver. Acho que de repente pode ser o próximo passo. Acho que a federação tem que evoluir nesse aspecto. É inevitável porque o pádel tem um problema, ele avança muito rápido e as instituições demoram para acompanhar o crescimento do esporte. Mas isso não é a federação aqui, é de todos os lados. Então, porque o esporte é muito... Ele dá saltos muito grandes e as instituições não conseguem dar. E é normal que elas não consigam acompanhar. Então elas têm que ir avançando de acordo com o esporte, mas acho que é inevitável. Não tem como... O esporte, ele vai fazendo que todo mundo evolucione, né? A gente ficou um tempo parado no Brasil e depois agora voltou com tudo. Então vai. Mas tu vê com bons olhos assim a gestão que estão tentando fazer, os campeonatos. Por exemplo, a gente tá com um brasileiro, né? Tu tá lá em Balneário, às vezes lá no Delta, tá casa cheia. É bonito ver. 400, 500 duplas, né? Eu acho que isso nunca passou pelo pádel no Brasil, né? Não teve momentos que teve 500 duplas num brasileiro, por exemplo, né? Então, nessa parte, tu acha que a gente tá fazendo um bom trabalho? Assim? Acho que sim. E acho que existe também uma história que até agora eu não entendo bem, quando as pessoas dizem a confederação não investe. A confederação não investe, mas nem a nossa... E não é de todos os países que as federações investem, cara. A Federação Argentina não investe nos jogadores argentinos. Eles se viram, sozinho. Eles buscam a maneira de treinar, eles buscam os meios deles, eles tratam de arrecadar recursos de outras maneiras. Acho que a Federação Portuguesa tem um investimento, tampouco acha que os caras ganham uma grana federal e podem ficar só com o dinheiro da federação, a francesa, e vai parando. Todos os jogadores têm que... se virar, entendeu? Ou tu vai dar um pouco de aula, juntar um dinheiro e logo tu investir na tua carreira. O que as pessoas não entendem bem é que é difícil porque o jogador de pádel, ele tem que investir na carreira dele. Ele tem que ser o maior inversor na carreira dele. E é um investimento que tu não sabe se vai ter rentabilidade ou não. Eu, quando joguei o primeiro ano na Espanha, trabalhei bastante para captar recurso, para o segundo ano dar menos aula, poder treinar mais, e para o terceiro ano só poder treinar. Mas isso foi recurso meu. Eu fui juntando dinheiro e me organizando. Então, os caras dizem, mas que ninguém investe. Não, cara, tu tem que te organizar e tu tem que investir na tua carreira. Tu tem que ser o maior inversor da tua carreira. Se tu tem um patrocínio, ok. Mas tu tem que tratar de captar. Porque às vezes a galera fica dizendo, não, mas é que a federação não ajuda. Mas que não é a nossa. E a nossa época tampouco ajudava. E a gente se virava. Então não eu fico em casa e se a federação me ajuda, eu vou fazer. Senão eu boto a culpa neles. Parece que é só o papel deles, né? Pra gente evoluir. Entendeu? Não é os Estados Unidos que tem uma cultura de inversão no esporte alta. Se tu olhar o investimento do Brasil no esporte, é mínimo. Entendeu? Então, não dá pra ficar só botando a culpa que ninguém me ajuda.
Cara, na minha época eu dava aula, eu tinha 16 anos e dava aula aqui no Brasil, entendeu? Me virava, então não tinha... Eu tinha patrocínios, uma galera me ajudava, mas eram coisas privadas. Eu acho que o pádel hoje tá legal, tem muito torneio, pra gurizada jovem começar a jogar é bem atrativo, porque até tu tem acesso ao circuito lá fora, tu vê até onde tu pode almejar ir, nossa época não tinha. Não conseguia ver, né, Pablo? E tem que se virar, velho, tem que se virar. Tem que se interessar, se virar, olhar vídeo, treinar, não tem outro. E falando já dessa essa nova safra, dessa molecada do Brasil, tem ainda hoje, tá tudo mais globalizado, né? Mas tem ainda hoje uma diferença muito grande de treinamento em relação à Espanha e Argentina, por exemplo, conosco. Tu sente essa falta agora que tu virou treinador aqui, a gente está muito atrás na metodologia, não temos matéria-prima, não temos gente especializada ainda. O que tu vê sobre esse aspecto? Aquilo que eu disse, o pádel ele vai crescendo e às vezes vai crescendo muito rápido e não dá para acompanhar, né? O que eu vejo? O Brasil tem muito bons professores de pádel. Basta ver que tu vai num clube e os professores estão cheios de gente. E o seguinte passo é que é diferente tu ser professor de pádel a tu ser treinador. São coisas completamente diferentes. E eu acho que o Brasil sim tem treinadores, tem bons treinadores, mas é um ramo que tem que começar a crescer para que o esporte cresça, porque formar um jogador é diferente de ensinar. Um cara de 40 anos quer começar a jogar. É um tipo de treinamento. Um guri de 15 anos quer se formar jogador. É outro tipo de treinamento completamente diferente. São exercícios diferentes, correções completamente diferentes, quase parecido a uma correção de um jogador profissional. Tu tá formando, então tu tem que ensinar aquilo que ele vai aprender, que ele não aprender ali, logo é o que pode atrasar a carreira dele, quanto mais ferramentas ele aprender aqui, é o que vai fazer ele. Então, o que eu vejo que existe aqui e eu acho perigoso que nesse momento das crianças, dos jogadores que estão em formação, a galera fixa muito no resultado. Perfeito. Cara, eu acho que a época de formação, o que menos importa é o resultado. Tá. Ele tá aprendendo a jogar e de repente uma mudança no jogo requer tu baixar um pouco de nível, vai piorar o teu resultado e tu vai dizer, não, cara, então esse cara não joga nada. Vai penalizar ele muito grande e isso vai inibir ele a fazer determinadas mudanças no jogo dele que podem ser muito frutíferas no futuro. Então, eu acho que ainda nos falta muito essa cultura do treinador, até porque a gente também não teve muitos jogadores, né? Sim, a Argentina teve mais jogadores, a Espanha teve mais jogadores, teve um circuito profissional muito forte na Argentina, então se criou muitos treinadores naquela época. O circuito depois migrou para a Espanha, então teve muitos treinadores. Então, acho que é nós, que eu disse, o pádel vai avançando e às vezes não dá tempo de avançar ao mesmo tempo. Então, o próximo passo nosso é ter uma cultura boa de treinadores, porque o que forma os jogadores não são os professores. No início, mas o que forma o jogador é o treinador. E a gente precisa disso aí. E voltando só um pontinho atrás que você falou ali, da questão de não cobrança do juvenil, deixar o negócio um pouquinho mais livre, né? Essa é um assunto, às vezes, delicado para quem é treinador, ou para pai de atleta, ou para, enfim, todo esse ramo, porque é uma linha um pouco tênue, né? A gente está pensando em profissionalizar o esporte, talvez, no Brasil. Sim. Ter mais treinadores, ter mais gente expoente indo lá fora, né, nos representar, como você, o Bergamini e tantos outros que viraram. Mas tem alguma idade, Pablo, que você vê que tem um marco de alguma idade que não, agora eu posso cobrar mais. Não, agora eu posso cobrar menos, deixo ser mais lúdico, mais tranquilo. Porque às vezes eu comparo muito com o tênis profissional, então eu vejo, tive acesso a treinamento de tênis juvenil, os caras com 12 anos estão no sol explodindo a bola, por exemplo. Claro, a gente tá falando do tênis, que paga muito mais, que tem um outro mercado. Mas assim, e no 12 anos, se tu cobrar um cara diferente, hoje pode ser que as coisas também não andem. Tem uma parte comercial e tal. Tu tem alguma ideia, assim? Ah, não, pô, com 13 anos pode cobrar, com 14, sabe? Tem uma mágica pra isso? Não sei qual seria a idade pra tu apertar ou não. Claro que a madurez mental numa criança, num guri de 16 anos, não é mesmo de um guri de 12 anos. Então, tu tem que saber lidar um pouco com a madurez mental daquele jogador, da idade dele. Mas acho que tem coisas que são básicas. Botar o máximo interesse, concentração, esforço, tudo isso aí, dependendo da idade, tem que ter. Claro que a criança de 12 anos vai ter um nível de esforço que o 16 vai ter mais, entendeu? Mas acho que aquela cultura de quando entrar na quadra, concentração... Os princípios. Escolhas da jogada, são hábitos que se tu não bota com essa idade, depois tu tem que botar mais adiante. Porque se tu não tem aquilo, um momento, se tu quiser ser jogador, tu vai ter que ter, entendeu? Então, vale a pena desde o início já ir botando determinados hábitos. Eu criei determinados hábitos que eu deixo de jogar
um ano e vou ter os meus hábitos que eu quando eu entrar na quadra, entendeu? Vou estar mais lento, vou errar mais bola, mas vão ser os meus hábitos, que eu criei aquela maneira de ver isso, tem que se ensinar desde o início. Às vezes eu vejo, as crianças entram na quadra, aí fico, tiro pela portinha, fazem não sei o quê. Eu acho que os fundamentos do jogo, ele tem que ser cobrado desde o início. Não pode deixar a criança fazer um fundamento mal porque ela tem 12 anos, só porque ela tem 12 anos pode fazer o voleio comprido e não vai fazer o passo, vai jogar parado. Não, vai fazer a técnica direitinho porque isso aí é a base do jogo. Acho que a base do jogo tem que ser cobrada desde o início. Isso aí, pra mim, a não ser que ele queira que for recreativo. Sim, recreativo. Então, beleza. Então, aí faz um pouco. Até tem uma declaração, esses tempos saiu do Sânio, falando sobre várias coisas do pádel, de mudança e tal, e ele acha um exagero, por exemplo, no juvenil, ter os pais lá no banco de reserva, ou os caras terem treinador, com 11, 12 anos, terem treinador, porque foge ao que ele pensa sobre pádel. Pô, aquele momento é pro cara desfrutar também, já botando pressão com 12 anos, com 11 anos, né? E alguns esportes já se coloca pressão com 11, 12 anos, alguns esportes, alguns coletivos, assim, especialmente. Pressão que eu digo, assim, um pouco mais de cobrança, né? Ele acha que não deveria ter ninguém no banco, por exemplo. Tu também comporta com essa ideia, assim, um pouco mais solto, assim, nessa idade? Tipo, 12 anos, por exemplo? Quando eu morei em Barcelona, a Federação Catalã não deixava os treinadores sentar nos menores. Feito. Cara, eu acho correto, porque é uma fase de aprendizado. Uhum. E a criança tem que ser... no jogo, muitas coisas no pádel, tu tem que te dar conta sozinho. Não pode tudo que tu te dá conta é alguém dizendo pra ti. Perfeito. Cuidado daquilo, olha aquilo ali. A tua percepção e o teu autoaprendizado, eu acho que isso tira o autoaprendizado. O autoaprendizado, ele é importante também. Uhum. Se tu desde os 12 anos tem alguém te dizendo o que tu tem que fazer, quando é que tu perde muito a força da tua percepção do que tá acontecendo e da tua toma de decisão. Sempre tem alguém que tá decidindo por ti. A tática, onde jogar, o que fazer. Sim. Eu acho que nessa época tu tem que tomar a decisão, vai tomar a decisão errada, vai tomar a decisão certa, mas tem que ter essa formação. É isso que eu digo. Nessa época, o que é mais importante? O jogador ter um treinador sentado ali e ganhar o jogo, e ele nem saber porque ganhou o jogo, porque foi o treinador que disse pra ele, ou ele perdeu o jogo e saber porque ele perdeu o jogo? Entendi. No meu humilde ponto de vista, é melhor tu perder o jogo e saber que tu perdeu o jogo, que a tua percepção vai aumentar. O pádel é um jogo de percepção. É um jogo de saber o que está acontecendo e saber o que aconteceu. Se tu não tem não começa a desenvolver isso daí, desde os 12 anos tem alguém que te diz, cara, até porque quando tu começar a jogar o circuito lá fora, no início tu não vai levar treinador, porque vai ficar muito caro. Tu não vai jogar prévia em Paris, tu não vai ter treinador, tu vai ter que jogar sozinho. Tu entendeu? E aí? E aí tu jogou toda a tua vida com treinador, e aí tu te vê com 18 anos jogando a prévia em Paris, não tem ninguém no banco. Com 45 graus, tu e o teu parceiro. E aí tu vai dizer, e agora? Eu não tenho treinador. Eu só joguei com treinador. Entendeu? Eu acho que tem que ter essa margem para que esse autoaprendizado, para mim, é muito importante e não acho legal. Às vezes eu vejo fotos. Eu cheguei a ver 2 treinadores com uma mesma dupla. Eu digo, mas isso aqui é uma loucura. Como é que vão ter? As crianças de 14 anos, 2 treinadores dando informação. Cara, não tem nem margem para a criança se desenvolver. Desfrutar, tem que se desfrutar, se desenvolver. Eu acho que essa é a etapa. Mas, de repente, porque essa necessidade de ter que ter o jogador, de ter que ter... Eu acho que não é mais contraproducente que a favor, mas... E até as marcas também, né? Com apoios muito cedos, assim. Então, tem uma pressão da criança. Claro que hoje é tudo Instagram, rede social. O cara precisa ter aquele pertencimento, mas também isso eu acho que prejudica, né? Muito cedo, assim, porque gera uma expectativa para todo mundo, né? Então, a gente vê nos campeonatos os pais lá interferindo em jogos, gritando, batendo no vidro. Tem um negócio um pouco denso. Bem, tu tá acompanhando mais aqui no Brasil. Eu não vi isso. Eu já fiquei sabendo o que acontece. Cara, não vi. E espero tomara que eu nunca veja, porque seria uma coisa bem frustrante ver esse comportamento de uma pessoa adulta batendo no vidro com uma criança de sei lá quantos anos jogando. Seria super... eu ficaria chateado, triste, pelo pai, porque não se dá conta que está fazendo um absurdo, mas pela criança ter que passar por esse tipo de situação. Acho que a criança não merece, não é saudável, e respeito às marcas, é uma parte delicada. Porque, claro, se teu filho tem uma possibilidade, eu acho que deveriam, sim, pode existir apoios, mas encarar de uma maneira mais natural, não esse marketing, porque uma criança de 13, 14 anos, ela não está preparada psicologicamente para representar uma marca. Perfeito. Porque ela não tem nem sequer a identidade dela formada. Tu vai representar o quê se tu não sabe nem quem tu é? Tu não sabe aonde tu vai chegar, tu tá te formando como pessoa, e aí tu bota uma representatividade nas costas da criança de uma outra marca. Eu acho que fica muito pesado.
Eu acho que não é saudável. Eu acho que pode existir, mas de uma maneira mais suave, sem tanta efusividade, sem tanta propaganda, porque eu acho que não, cara, não, eu era campeão mundial de 14 anos, sabe quantos eu ganhei uma raquete, sabe quantas raquetes eu ganhei? Uma raquete, cara, não ganhei nem roupa nem nada, era uma raquete. E aí tu vai dizer, é super importante. Tá tão importante que eu ganhei só uma raquete. Que não me fez dano nenhum. Sim, sim. Entendeu? E a maioria não ganhava, então ganhava muito mais que todos, porque a maioria não ganhava nada, entendeu? Então, não é tão importante se tu for para pensar a longo prazo. Não é tão importante, mas se cria essa necessidade, essa pressa para fazer coisas que pra minha criança ainda não está pronta e deveria ser mais harmônico esse processo. Legal. Aqui no Brasil hoje, com a evolução de tudo que a gente estava falando, tem um circuito que está famoso aqui, que é agora dos atletas tentando ser reconhecidos os atletas profissionais do Brasil, né? Sim. Estamos começando, está engatinhando, já está com transmissão, tem patrocinador, ele custa X para você comprar o torneio, então a gente já está valorizado, coisa que a gente não estava há 4, 5 anos atrás, né? Uma pergunta direta, assim, um dia jogaria o torneio ou esquece, no Brasil tu não joga mais, Pablo, abandonou? Às vezes eu me fizeram essa pergunta e digo, cara, não vou jogar e vou te dizer pelo seguinte, se eu perder, vai estar todo mundo me esperando pra dizer, o cara nem jogava tão bem ali, vem pra cá e não ganha de ninguém. E se eu ganhar, fica assim, jogou lá fora todo esse tempo, o mínimo que ele tinha que fazer é ganhar. Então, qual é o benefício que eu tenho? Nenhum. Tá, entendi. Então, tá respondida a pergunta. Tá respondido. Boa, essa daí vai pros cortes depois. Tá, mas olha só, falando sobre isso agora, tu acha, o que tu acha, assim, vendo essa deficiência de alguns lados do pádel no Brasil, que tem algumas coisas que a gente vai melhorar, como você falou, você se vê com algum tipo de responsabilidade no sentido de melhorar a perspectiva do pádel do Brasil, morando no Brasil? Assim, no sentido, o Pablo Lima é um cara de opinião, todo mundo escuta ele. Quando ele vai falar, as pessoas param para escutar, né? Finge que, pelo menos finge que sim. Não, mas eu acredito que quem tem um pouquinho de seriedade no pádel vai te ouvir, né? Ou deveria ouvir, pelo menos. Tu se sente autorresponsável por alguma coisa, talvez por melhorar aqui alguma questão do Brasil, ou não, tranquilo, vai fazer o que te é... Cara, o que dá pra você fazer? assim, responsabilidade e dever eu não tenho, sinceramente. Cara, eu fiz a minha carreira e os caras, tu deve ao Brasil. Não, eu sou brasileiro, fiz a minha carreira lá fora, não me sinto em dívida com o pádel brasileiro nem com ninguém, entendeu? Acho que todo mundo que me ajudou, eu sempre fui super agradecido, trato todo mundo da melhor maneira possível. Acho que poderia dar um ponto de vista diferente de uma pessoa que tem lá fora, acredito que sim, mas tem que ter a pessoa que queira escutar e, por exemplo, agora eu tô treinando alguns jogadores, né? A primeira conversa que eu tive, eu disse, cara, eu posso aportar meu ponto de vista, posso me comprometer, mas, cara, quem tem que correr vão ser vocês, quem vai ter que suar na quadra vão ser vocês, e o interesse vai ter que partir de vocês. Eu não vou poder fazer isso aí por ninguém. Essa é uma parte de vocês e eu vou aportar a minha parte. Então, acho que sim que eu posso aportar, mas não me vejo assim como Salvador da pátria ali agora. Ou eu vou dar a fórmula mágica, entendeu? Mudar. Não, cara, acho que é um trabalho de todo mundo. Todo mundo tem que ser bem intencionado, todo mundo tem que querer. O que sim, assim, às vezes eu fico pensando, é uma das coisas que eu vejo um cara falar, uma pessoa falar, digo, tu faria tudo isso pelo pádel se ninguém soubesse o que tu tá fazendo? Entendi. Essa é uma pergunta que às vezes, cara, tu aportaria se ninguém soubesse que foi tu que aportou? Só no teu íntimo, entendeu? Então acho que tem que ter gente que queira que o esporte cresça pelo bem do esporte, não só porque por o esporte é independente das pessoas. Às vezes o esporte ele cresce, o pádel é um esporte tão bom que ele cresce sozinho, entendeu? Às vezes as pessoas começam a se adonar do êxito do esporte em determinada cidade ou país. Não, o pádel ele tem o seu próprio êxito porque ele é independente do que for acontecer. Mas acho que tem que ser organizado. Poderia ajudar, assim, acho que um pouco. Perfeito. Ali, então, falando disso, tu já tocou no assunto que a gente estava conversando sobre você ser treinador, né? Eu acho que é uma nova fase da tua carreira aí. Conta pra nós essa fase, com quem tu tá, como é que tu tá treinando, onde que você dá treino, quais são os seus atletas, e especificamente se tem algum projeto paralelo com isso, do tipo, serei treinador, acompanharei jogadores ou não? É mais um negócio de quadra, de treino e acaba por ali. Tu pensa em viajar futuramente? Como é que tá essa situação? Acho que, bom, agora eu tô treinando o Simonato, o Cunha, o Flores, né? Sim. JP? E o Furguest, né? Tô treinando eles 4. Eles me convidaram e tal.
Aí eu digo, não, é uma boa, até pra vir, queria começar para ver como é que eu vou me sentir, se é uma coisa que eu vou querer fazer, se eu vou me sentir bem, se eu vou servir também, porque o fato de ter jogado não quer dizer nada que tu vai também conseguir ser um treinador legal, não tem nada uma coisa com outra, né? Aí tô gostando, também legal, acho que os treinamentos estão sendo bom, eles estão super interessados, assim. É uma perspectiva diferente de ser treinador, né? Porque eu treino eles 4 no mesmo turno, então tem que lidar com um, lidar com outro, um tem uma personalidade, o outro tem uma personalidade diferente, um jogador precisa de uma determinada coisa, às vezes tu tem que puxar a orelha de um, mimar o outro, então tu vai fazendo todo aquele jogo de cintura, mas eu tô gostando muito. Acho que eu vou... agora só tem esse grupo de treinamento, acho que mais agora em setembro e tal, acho que eu vou querer abrir mais alguns grupos de gente que quiser treinar comigo, se tiver, né? Vai ter, com certeza. E viajar para os torneios não é uma coisa que eu tenho, assim, nem sentar com eles no banco, isso é uma coisa que eu não pretendo fazer, não quero mesmo. Pelo menos agora não é uma coisa que me chama atenção, mas eu tô gostando, é uma coisa que eu acho que eu vou começar a cada vez me envolver mais, porque aconteceu meio sem me dar conta, né, que eu programava, eles ficaram sem treinador, o Lucas Cunha entrou em contato comigo, ver se me interessava, aí a gente chegou a um acordo e eu comecei. Então foi meio sem buscar mesmo, mas estou gostando e acho que esse ramo vai ser uma coisa que eu vou desenvolver agora daqui para frente. Tá, a outra coisa que a gente estava pensando aqui, antes eu estava pensando em te perguntar tem além desse fato de ser treinador, algum outro projeto que tu está fazendo hoje no Brasil? Eu vi que tem algumas clínicas, parece, alguma coisa assim. Isso tu vai fazer em escala ou também está testando ainda? Não, ano passado eu já fiz uma coisa que se chama stage, que eu dou... às vezes me chamam pra fazer clínica, eu digo, cara, eu acho que é melhor fazer um stage, porque de repente eu boto uma clínica, se o cara vai aprender e são 8 pessoas na quadra, eu tô 45 minutos, o aprendizado é muito pequenininho, então o que eu faço? Eu armo grupos, geralmente são 4 grupos de 4, e dou treinamentos 3 dias seguidos. Perfeito. E aí eu vou fazendo progressivo para que a pessoa veja que no terceiro dia ela consegue incorporar no jogo dela várias coisas que ela não tinha, entendeu? E tá sendo legal, é bem gratificante ver como a pessoa começa a jogar e como ela termina. Legal. Ela vai evoluindo, eu tô fazendo isso também. Tá, legal. Então nessa parte seria isso, né? A treinador e tá fazendo essas, não clínicas mesmo, mas esses stages aí. Outra coisa que eu quero abordar contigo é a questão da seleção, que eu deixei pro final, aí mais pro final do programa. Bem, tu já representou a seleção milhares de vezes, né? Sempre a gente sabe que tem algumas coisas que acontecem nas convocações. A gente conversou aqui com as outras pessoas que vieram no programa. Fiquei de fora, mas eu era ranking tal. O cara não quis me chamar no final. Coisas particulares, né? Sim. Tu acha, assim, tu viveu muito tempo fora, tu acha que deveria ter um critério de convocação para a seleção brasileira aqui, sendo que tem alguns expoentes na Espanha e tem outros que jogam o circuito nacional. Tu acha que deveria ter um critério assim mais claro ou o critério que existe hoje ele é suficiente? Cara, acho que deveria ter a convocação sempre tem que... É lógica, não tem muita complicação. Tu vai ter complicação em 1 ou 2 lugares. Não tem. O treinador, acho que o critério tem que ser o do treinador. O ranking critério sim, mas, cara, não é evidente que vai ter que levar o número 1, 2, 3, tu vai ter que levar. Não existe nenhum esporte no mundo que o número 1 não é convocado. O cara é número 1, não foi convocado. Ué, mas alguma coisa tá errada. Então aí o critério do treinador tá errado. Ou alguma coisa aconteceu. Mas os primeiros sempre vão. Então aí tu já tá facilitado, entendeu? Sim. E aí depois tu pode agregar algum jogador que tu acha que vai funcionar em determinada situação, ou um jogador que vai casar bem com o outro, aí entra o critério subjetivo do treinador, mas os primeiros sempre vão. E aí os caras, tem muita choradeira. Cara, em 2002 eu era a dupla número... Existia no Brasil Marcelo Jardim, que era brasileiro, Federico Gonzalez, e a dupla número 2 era o Pablo Oliver e eu. Cara, saiu a convocação, a gente não foi convocado. Por critério técnico? Por critério técnico? Não, mas aí não é critério técnico, aí é critério... Não sei o que, porque técnico não pode ser, porque tem um na nossa frente, 2, um é brasileiro, outro argentino, não pode ser critério técnico, porque se fosse critério técnico nós estaríamos. O ranking é o critério técnico. Maior, né? Deveria ser, o maior, cara. Então aí não fomos. Aí deu um rebuliço, olha a loucura. Eu sou convocado. Aí o Pablo era no México, o Pablo Oliver estava uma semana antes trabalhando no México, já poderia ficar pro Mundial. Aí não convocaram ele. Aí naquela época eram 6 jogadores. Aí eram 7 jogadores. Aí levaram 6. E não levaram o cara que ia estar na cidade. Então isso sempre existiu. E acho que foi 2012, eu era a dupla número 2 do mundo e não fui convocado, cara. Aí o cara disse, não, olha a loucura da história. Vai um membro da federação na Espanha e me pergunta, cara, o que tu quer pra jogar o Mundial? Eu digo, cara, não quero nada. Dinheiro, essas coisas? Não quero nada, quero que tu me dê a passagem.
Não, vou pagar passagem pra ti e pra tua esposa. Eu digo, cara, eu não quero, mas se tu quer me pagar passagem pra minha esposa, eu tô pedindo a minha passagem. Não quero a passagem da minha esposa. Se eu quiser que ela vá, eu pago no meu bolso. Não pediu nada, nem de curso, nada. Ia Aí o bancar. cara vem e faz ao contrário. O Pablo pediu a passagem dele e da esposa dele. E eu não sabia, velho. E jogou isso aqui. E eu não sabia. Aí sai a convocação, eu não tô. Aí o organizador era meu amigo. E me liga. Cara, por que tu não vai vir no Mundial? Eu digo, cara, porque eu não fui convocado. Não, mas não pode ser que tu não tenha sido convocado. É uma loucura. Eu digo, cara, não fui convocado. Aí ele manda um e-mail pra federação daqui. Cara, por que vocês não convocaram o Paulo Lima? Ah, porque ele fez uma exigência. Aí o organizador disse, então, qual é a exigência? A passagem. Aí o cara disse, não, mas eu pago a passagem dele. Aí respondem um e-mail. Não, mas a convocação tá feita e eu não posso botar ele. Aí o cara disse, não, então bota ele no Open. Sim, pra jogar livre lá. Bota ele com o brasileiro no Open. Aí responde e-mail. Não, mas no Open ninguém quer ceder o lugar. Aí o mexicano responde, não, mas eu tiro um lugar da dupla do México e boto ele. Só consegue o parceiro. Aí a resposta foi, ninguém quer jogar com ele. Só que quem respondia o e-mail não sabia que todos os e-mails que ele respondia, ele mandava cópia pra mim. Sempre então eu tava completamente a par do que tava acontecendo. Sabendo da troca de e-mails. Era uma loucura. Aí eu cheguei pra ele e disse, cara, vamos fazer o seguinte, esquece o assunto, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas isso aí sempre aconteceu. Mas eu acho que deveria... os primeiros postos são evidentes, entendeu? Mas também tem essa questão, né? Porque eu te pergunto isso porque, pô, tu sempre jogou na Europa, né? Então, assim, tem Campagnolo jogando lá, tem Bergamin, tem... O critério técnico, ele, claro, ele deve ser notado por ranking, mas lá tem o ranking lá de fora. Como é que vai balizar, às vezes, isso, né? Quem é mais importante? Os caras do WPT deveriam ser, por hierarquia da dificuldade do circuito e depois para baixo? Ou não, vamos contar uma cota para lá, uma cota para cá, ou o cara decide, né, sabe? Acho que a pessoa que sabe de pádel sabe quem deve ir e quem não deve ir. Não é tão complicado. A gente não tem... não quero menosprezar ninguém, não. Nós temos 15 candidatos para ir. Perfeito. São alguns candidatos, não chegam a 15, então tu tem que escolher. Os de fora vão ir. Sim, estão jogando no circuito mais forte do mundo. Cara, quem tá jogando no circuito mais forte do mundo é um critério. Perfeito. Deve ir. Os primeiros do ranking daqui devem ir. Aí depois sobra tu fazer últimas escolhas, por exemplo. Antes era por ranking. Eu digo, cara, tu não tem um ranking único. Aí eu digo, a Argentina convoca por ranking? Não. Os principais jogadores jogam o mesmo ranking e eles não convocam por ranking. A Espanha convoca por ranking? Não. Todos jogam o mesmo circuito e eles não convocam. Aí quem convoca por ranking? O Brasil, que cada um joga um circuito, então não tem como, entendeu? Tu convocar por ranking aqui no Brasil. Tem que ter o critério do treinador, mas... Não é tão difícil, não né? Eu não vejo tão complicado. Claro que um vai ficar mais... O que não foi vai ficar brabo, entendeu? Mas não vejo tão complicado. Ô, Pablo, seguindo essa linha, tá? A gente estava conversando ali da seleção. Ano passado, até perguntei aqui pro Matheus e pro Lucas que vieram, teve uma declaração que gerou uma certa polêmica do Campagnolo, que ele cita algumas situações que, enfim, acho que meio que cobrando um nível técnico, que os jogadores daqui deveriam se arriscar um pouco mais nos torneios próximos daqui para aumentar o nível, e vocês talvez voltarem a ser força 3 do mundo, que sempre foi, né? Essa queda da força 3, né, que sempre foi Brasil, depois de Argentina e Espanha, ela se deve a esse tempo que o pádel parou no Brasil, esse gap de jogadores, de treinadores, ou foi os outros países que evoluíram muito, tiveram muito mais gente jogando? O que aconteceu assim, pra gente perder essa força 3 e os nossos jogadores não terem tanto peso lá fora? Assim? Cara, a força 3 se perdeu, o último jogo foi eu que perdi, até fui eu que perdi, então tu vai dizer, cara, quem foi que perdeu o último ponto? Fui eu. E aí tu vai dizer, o cara que ele não poderia ter perdido nunca um ponto, perdeu, e eu vim jogar um torneio na semana anterior. Entendeu? Então é uma circunstância que se tivesse ganho aquele ponto, teria mudado tudo. Então não dá pra também dramatizar. O Brasil ficou em quinto. Cara, se tivesse ganho aquele ponto, poderia ter... que era uma bola que o cara caçou ali do nada e a gente acabou perdendo. Beleza, mas era um ponto. Então, o que é? A distância é tão comprida? É tão assim de um ponto só ou não? Não dá pra saber. Acho que sim, que de repente teve como é que é? Um relaxamento, como dizer, não, o terceiro posto sempre vai ser nosso. Sempre vai ser nosso. E aí as outras seleções começaram a fazer, e isso é uma coisa que acontece muito no esporte. Quando tu acha que aquilo é teu por direito, dá a zebra. Entendi. Dá a zebra e o que não é pra acontecer, acontece. Aí o jogo que
terceiro ponto, que eu que venho de ganhar um torneio numa fase super boa, perco, que não era pra perder, em teoria podia perder, mas não era pra ter perdido, perdemos, beleza. Mas por quê? De repente a gente se confiou que era nosso por direito. A gente já vai lá e vamos treinar terceiro, acontece que acontecer, nós vamos treinar terceiro. Não é assim. As outras seleções também estão trabalhando e estão querendo chegar lá. Porque a gente sabe que o primeiro e o segundo posto é muito complicado, né? São um escalão acima, né? São jogadores que todos jogam o circuito principal, é mais difícil, né? Então, eu acho que foi um ponto e acho que também teve essa coisa. O terceiro é nosso por direito. Com a camiseta nós vamos ganhar o terceiro. E aí, quando tu te relaxa, acontece o que ninguém pode explicar. Sim, e aí essa falta de interatividade, talvez, dos jogadores do Brasil em se relacionar com jogadores de fora, tentando fazer os circuitos, alguns circuitos próximos, que também é um fator, né? Porque você sempre foi o jogador número 1, Bergamini já estava lá, Campagnolo, que tem um nível de jogo lá, né? Sim. Enfim, que treina com os caras, e a gente, talvez, os caras daqui não tenham essa jogabilidade, não tem mesmo, a gente sabe que não tem, né? Até perguntei pro Matheus e pro Lucas quais são os motivos de eles não jogarem. Eles me explicaram várias coisas, dinheiro, financeiro, ranking e tal. Mas isso também é um fator preponderante, né? Porque daí, Portugal evoluiu, tá todo mundo lá em Portugal, né? Então, também passa por isso, né? Pra nossa dificuldade, talvez, dos nossos jogadores aqui jogarem um nível um pouco mais alto fora. Mas aí também não sei se é porque de repente eles não se sentiu preparado o suficiente, aí tu não tá preparado, tu vai jogar com os melhores caras, aí tu menos, custa dinheiro e tu tá despreparado, de repente tu te anima menos ainda, entendeu? Tu vai lutar a boxe na primeira fila e tu não tá tão treinado, cara, tu não vai pra tomar um pau, entendeu? Tu tá preparado como tu te anima mais. Eu acho que foi um pouco essa junção de que eles não estavam muito preparados e que custa dinheiro. Então aí, cara, tu não te anima tanto. Então eu acho que ocorreu um pouco isso. Também falei pra eles, esses jogadores que eu tô trabalhando, eu acho que vocês poderiam trabalhar mais. Expliquei, acho que, cara, vocês dormiram um pouco no ponto. Fui sincero com eles, né? Cara, acho que tem que fazer mais, Você tem qualidade, tem potencial, mas vai do interesse de vocês, tem que se interessar mais. E aí eles meio que concordaram, como a gente tá sempre entre nós, ninguém nos puxa e a gente ficou achando, quando fica só, se nós jogamos só eu e tu, o que nós vamos achar? Que o paddle termina aqui, né? Tu e eu. Um dia eu te ganho. Então a gente fica cômodo. A gente esquece que depende, eles dois jogam melhor que nós, mas a gente não sabe. Não quer saber. Entendi. Então teve um pouco esse comodismo deles. Perfeito. E aí agora, né, a gente já falou dos teus projetos. Ainda tu tá jogando alguma coisa, Pablo? Nos Estados Unidos parece que tem uma liga, tu tá ainda na ativa, tá treinando também? Ou já tá mais parado? O que tu tá pensando desportivamente agora, né? Que saiu do circuito profissional. Ano passado, entraram em contato comigo uma liga lá da PPL dos Estados Unidos para jogar. A princípio iam ser jogadores, mais uns que não estão jogando, um ranking baixo, e jogadores americanos. Aí, cara, aceitei numa boa. E aí, quando os times começaram a contratar jogadores coque, jogadores bons, e aí crespou. Aí eu fui jogar em março, e aí até falei pro cara, velho, tu me contratou para uma missão. A missão mudou, vou fazer o que eu posso, eu não jogo mais, mas eu me preparei e tal. E até não fiz fiasqueira, deu pra aceitar. Tá bom o jogo. O objetivo nosso era terminar entre os 8, terminamos em quarto. E agora em 2 semanas tem a terceira etapa, que é a classificatória para jogar em dezembro a última etapa. Mas tô jogando essa liga e já no ano que vem não sei se eu vou jogar ou não. Não sabe. Mas esse ano ainda não vou cumprir. Tá, perfeito. E se a seleção te chamasse agora, em cima da hora, pro Mundial agora, iria ou não? Essa é uma boa pergunta. Tem duas partes em mim, uma que diz que sim e uma que diz que não. A parte que diz que sim, eu digo, cara, é uma coisa que me entusiasma. Tô treinando alguns jogadores que muito possivelmente vão participar e me entusiasma, e o ambiente também me entusiasma. E a outra parte que me freia um pouco é como dizendo, mas eu também não participei do início do ano, não pude fazer um projeto, então é meio pegar em cima do laço. Como que me amedronta, como dizendo, isso não teve comigo desde o início, e eu não tive o controle da situação, e isso me freia um pouco. E aí a outra parte, não, mas cara, tu tá treinando jogadores, eu acho que seria legal, acho que tu poderia somar e ajudar. Então eu tô tem essas duas partes que eu fico pensando, sim, não. Tá, legal. Pablo, estamos chegando ao fim já da nossa conversa. Aqui no finalzinho a gente sempre faz um bate-bola, assim, rapidinho, assim, só para saber as tuas preferências ou tuas escolhas no mundo do pádel, né? E a perguntinha bate-bola responde rapidinho como tu achar melhor. Por exemplo, melhor direita que tu já viu no circuito, de todas as épocas. Melhor forehand. Juan Martín Dias. Juan Martín, tá. Melhor backhand. De esquerda, desgolpe? Isso, backhand, desculpa. Backhand.
Não, melhor direita, tu diz, golpe Melhor de direita. forehand, melhor forehand. Gabi Reca. Gabi Reca. E melhor esquerda, Rob Gattinger. Rob Gattinger, tá. O melhor smash que tu já viu aí no circuito. Pode ser pelos três, reto. Melhor smash agora é o do Tapia. Do Tapia. Sem dúvida. A melhor víbora do circuito. A melhor vibra do circuito é do Sônia Gutierrez. É do Sônia? É. Melhor saída de vidro. A melhor saída de vidro, Hernan Augusti. Hernan Augusti. Melhor voleio de direita. Melhor voleio de direita do Hernan Augusti também. É. Melhor voleio de esquerda. Melhor voleio de esquerda, Rony Mieres. Rony Mieres. Beleza. Pablo, queria mais uma vez, em nome da nossa equipe, te agradecer pela visita. Sei das tuas atribuições, tá cheio de coisa para fazer, cheio de projeto. Teve que se deslocar até aqui, te agradeço muito. Deixa o microfone aberto para tu mandar algum recado para algum patrocinador, alguém que tu queira, um abraço, enfim. O microfone é teu. Não, agradecer a vocês aí a participação, foi super divertido para mim, cumprimentar vocês pelo projeto, é legal ver um podcast só de pádel e que a galera possa também conhecer um pouco mais os bastidores do nosso esporte e vou seguir vocês mais de perto aí. Já Legal. segui, eu vou seguir mais ainda. Legal, Paulo, obrigado pela presença. Gostaria de agradecer em nome da UFOP, do nosso patrocinador, do Vostro. Semana que vem voltamos com mais algum convidado aí para vocês. Um abraço a todos.